Começamos mais um Talk Fide. Obrigado você, meu irmão, que está aqui nessa noite conosco, aqui na comunidade Tom de Amor. Obrigado pela sua presença no nosso programa de fé. Meu nome é Estevão Castro, salve Maria. E nesse programa de hoje a gente tem uma baixa. O meu companheiro aqui de programa, o meu apresentador junto comigo, o Wesley, ele não está participando. Infelizmente, no dia da gravação, ele teve um outro compromisso. Mas não tem problema, porque a gente está com 3 convidados para o podcast de hoje para falar sobre teologia do corpo. Mas antes de falar do tema, antes de falar dos convidados, a gente quer pedir a sua ajuda. Sim, a sua ajuda é fundamental para esse programa. Primeiro, você precisa curtir esse vídeo para que o YouTube distribua esse vídeo para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Você também compartilhe nas suas redes sociais esse tema que é tão importante. Sobre a teologia do corpo, você vai entender a importância e vai entender que isso pode modificar a sua vida. E também, pessoal, nos ajude se inscrevendo aqui no canal da Comunidade Tom de Amor. Conseguimos, né, os 1000 inscritos, nosso canal está monetizado. Agradecer a participação de vocês, mas precisamos crescer para você receber sempre as nossas notificações. Então se inscreva aqui também no nosso canal. E vamos falar do tema de hoje. O tema de hoje é teologia do corpo, mas se eu fosse falar de teologia do corpo com vocês aqui, não ia dar muito certo, não. Então a gente trouxe 3 especialistas sobre o assunto, né? E para começar, vamos começar primeiro as damas, né? A primeira a estar falando aqui com a gente é a Carol Dias, a esposa do Fabiano, que também está aqui com a gente. Carol, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Salve Maria. Salve Maria. É um prazer estar aqui, uma honra, né, ter recebido esse convite. E é uma alegria estar com vocês, né? Com meu marido, com meu amigo Guilherme, com vocês, Estevão. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Carol, você é uma estudante de teologia do corpo, mãe, né? Mãe da Inês, mãe da Clarinha, que está para chegar. Né? Você tem um apostolado que fala isso? Quais são as plataformas que você usa para você estar divulgando o seu trabalho? O meu Instagram mesmo, pessoal, mas a gente faz parte do Reino Cristo, né? O movimento da igreja, né? Que a gente já faz um aprofundamento sobre a teologia do corpo para as famílias, né? Então eu venho estudando isso desde que eu conheci o Guilherme e assim, a gente foi uma paixão à primeira vista, né? A teologia do corpo. Imagino. E foi um divisor de águas na minha vida mesmo. E desde então eu nunca parei, né, de me aprofundar, ler, estudar um pouco. Então eu sempre procuro pegar e resgatar sempre os temas, porque parece que quando você estuda, você vai pegando mais temas sobre isso. Então assim, hoje em dia, mais ainda. Eu não falo que eu sou teóloga, não sou mesmo, porque eu não fiz teologia, mas eu estudo porque eu gosto, né? Você ama? Eu amo estudar essa parte, então eu me aprofundo nessa área e a gente fala muito da parte da sexualidade, né? Então, e agora, né, a gente está casado, então a gente se aprofundou mais ainda nesse tema. Então, acho que para a família, para a mulher, é muito importante. Maravilha. Abordar. A Carol está representando as mulheres aqui e quem está acompanhando a Carol é a parte dela, né? A parte dela que é o Fabiano Dias, que também está aqui com a gente. Também se aprofunda bastante na questão da teologia do corpo, também sobre a sexualidade, certo, Fabiano? Sim, é uma alegria primeiramente estar aqui com vocês. Gente que agradece. Só pessoas queridas. E eu também, né? Para mim foi o Guilherme, né? Então, o Guilherme vai se apresentar por último, mas ele que apresentou a teologia do corpo para a gente. É uma alegria estar com vocês e falar sobre esse tema. Realmente a gente se aproximou, eu e a Carol, mais por causa da teologia do corpo, sempre... É o Cupido. Sempre organizando aí as formações, né? E aí eu sempre chamava a Carol para dar palestra e foi assim que a gente tinha um assunto em comum, um assunto muito bom. E aí, dessa forma a gente começou, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de dar palestras, dar cursos, né? No Instagram também. Hoje, até na questão da minha atuação profissional, né, trabalhando como terapeuta para casais, para pessoas que estão tentando enfrentar o vício da pornografia, né? Legal. Então, questões voltadas exatamente a relacionamentos. Então, a teologia do corpo agrega muito nesse sentido. Maravilha, muito legal. Ou talvez o precursor aqui na Diocese, podemos dizer assim, da teologia do corpo aqui na Diocese, o nosso amigo Guilherme Rosa. Guilherme, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Uma alegria estar aqui entre amigos, né? Eis-me aqui. Muito feliz de estar aqui partilhando esse momento com vocês, falando desse assunto que nos toca a todos, né? Muito fundo no coração. Então, uma alegria estar aqui. Maravilha, gente. Bom, para a gente não
perder o fio da meada aqui, a gente vai falar sobre teologia do corpo. Mas muita gente deve estar em casa falando assim, o que é teologia do corpo? Isso é que tem a ver com teologia, estudo de Deus, com o corpo? Está falando da união hipostática? Não sei. Guilherme, vamos fazer o Guilherme, mas fiquem livres para todo mundo responder. O que é teologia do corpo? Bom, começando do começo, né? A teologia do corpo é o nome que foi dado, na verdade, né? É um conjunto de catequeses, né? Um conjunto de ensinamentos que o Papa João Paulo II proferiu, né? Nas audiências de quarta-feira, no começo do pontificado dele, né? Corresponde a 129 catequeses, né? Que ele proferiu, né? Ali no comecinho de 1978, 79, né? 79, que tem a temática da sexualidade humana, né, do sentido do corpo humano, né, como que o corpo humano é capaz de revelar algo de Deus. Né? Esse é o sentido que a gente fala de teologia do corpo, pode talvez espantar alguns que não são... eu não quero estudar teologia, né? Você fala de teologia do corpo, mas eu não sou nem seminarista para estudar teologia, né? Mas não é isso. Teologia, né, todos os estudos, enfim, a gente pode pensar, teologia é o estudo de Deus. Na verdade, é mais do que o estudo de Deus, é o que Deus se deixa revelar. Perfeito. Né? Não tem nada que a gente possa estudar de Deus que ele não queira ter revelado. Né? Exato. E quando a gente fala de teologia do corpo, a gente está falando o que Deus está nos revelando a partir do nosso corpo. Né? Tudo na criação de Deus tem um sentido, quanto mais o corpo humano. Né? Então, claro, a gente falando de corpo humano, a gente está falando de sexualidade, entender todo esse sentido dado por Deus à nossa sexualidade. Então, muito brevemente, é o que o Papa João Paulo II vai se referir nessas catequeses, vai abordar muita coisa dentro desse escopo. Né? Você imagina que em 129 catequeses não é pouca coisa, né? Com uma profundidade que ele sempre teve, né? Então não é pouca coisa, então é uma riqueza que ele deixou para nós na igreja. Então quando a gente fala de teologia do corpo, a gente está falando de tudo que a partir dessas catequeses, né, a gente pode compreender, pode estudar, né? E está ligado a muitos outros temas que a gente acaba conectando a isso. Né? Mas quando a gente está falando de teologia do corpo, basicamente a gente está falando dessas catequeses do Papa João Paulo II. Mas eu penso assim que também transcende um pouco, né? Porque não é uma antropologia, né? É algo a mais, ou seja, a gente não está falando só do psíquico, emocional e social do homem, a gente está falando também do espiritual do homem, certo? Sim, exatamente. Na verdade, a teologia do corpo, ela é assim chamada, né? Eu expliquei aqui um pouquinho, mas o que é o método do Papa João Paulo II? Né? Ele desenvolve uma antropologia bíblica, né? Ou seja, ele vai responder o que é o ser humano, e aí as perguntas, né? A premissa do raciocínio, né? O que é o ser humano? Você pode ter muitas maneiras de tentar responder esse raciocínio. Como anteriormente ele já tinha desenvolvido pela via filosófica, o tempo dele anterior ao papado, né? Ele vai por um caminho da antropologia filosófica, né? E aí, na teologia do corpo, ele vai por esse caminho da antropologia bíblica, ou seja, vamos tentar responder o que é o ser humano, o que é o homem e a mulher, a partir da Bíblia, a partir daquilo que Deus revelou na sua palavra. Então, ele faz esse percurso, né, a partir de alguns insights na própria palavra de Deus, o que é de uma riqueza assim, maravilhosa. Né? Então, de certa forma, ela é também uma antropologia. E, na verdade, eu diria, até uma expressão do Papa João Paulo II, ele procura nos dar uma antropologia adequada, né? E até uma chave das mais preciosas que a gente tem hoje para entender muitas coisas no mundo hoje, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, né? Será que isso está de acordo com o plano de Deus ou será que não está? Projetos políticos, projetos sociais, enfim, tudo isso está de acordo com o plano de Deus? Peraí, vamos ver qual que é a visão de homem que está implícita nesses projetos, nessas propostas. E aí a gente frequentemente precisa se voltar, mas que visão de homem que nós temos? Opa, tem um caminho aqui. Vamos entender o que a teologia do corpo está falando. Vai nos dar uma base, né, uma antropologia adequada para conseguir entender os projetos, né, que a gente tem propostos no mundo hoje. Muito legal, muito legal. E aí, me desperta a curiosidade aqui para todos vocês, mas vamos começar com o Fabiano. Fabiano, por que teologia do corpo? Por que você se interessou? Por que você falou isso, né? A Carol falou que foi um divisor de águas. Por que isso foi tão interessante que você quis propagar essa catequese de São João Paulo? De início eu tinha muito interesse, na época do grupo de oração a gente tinha muito aquele tema clássico, afetividade e sexualidade. Né? Sempre de tempos em tempos esse tema aparecia no grupo de jovens, sempre aparecia nos retiros, até às vezes de forma genérica. E eu fui conhecer a teologia do corpo, como eu falei, né? O Gui ele tinha feito um período lá na
na Austrália de missão, e ele voltou aí com, digamos, uma novidade, entre aspas, né? Já havia muito tempo da teologia do corpo, mas pra gente aqui era uma novidade, não se falava muito disso. Então, como eu gostava muito do tema e também sempre gostei muito de acompanhar o Gui, então isso, de certa forma, despertou um interesse. E aí, na época, você não tinha tanta... Na época não tinha o YouTube bombando, assim, né? Era tudo assim, você ia buscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, eu comecei a ficar curioso, comecei a me interessar. E ali eu comecei a ver uma forma de explicar certos movimentos interiores. Então, essa questão que ele falou da antropologia adequada. Às vezes você ia explicar uma questão de afetividade e sexualidade, moral católica, isso aí é muito não pode ou não pode. Né? Então você ia numa coisa rápida. Né? Então você estava num grupo de oração, você queria explicar ali para o jovem como viver a castidade. Mas aí você caía muito só no rigorismo, né? Só no pode ou não pode. A resposta podia estar certa. Mas sem a explicação, sem a razão por trás da regra, isso ficava um pouco difícil para aquele jovem entender. Porque a gente sabe que já são anos de formação errada nisso. Né? A teologia do corpo ela nasce num período de revolução sexual. Ela nasce num contexto cultural ali da década de 70, muita questão do divórcio bombando. Tanto que São João Paulo II começa exatamente com uma passagem que fala disso, da insolubilidade do matrimônio. Exato. Então, assim... olhei para a teologia do corpo e vi essa oportunidade de me aprofundar e de trazer umas explicações. Na época a gente, né, era muito famoso aquele livrinho do Christopher West, né, Teologia do Corpo para Principiantes. Né? E ali ele traz uma explicação legal, ele traz alguns exemplos práticos, aí tinha algumas formações dele em inglês, a gente pegava, ouvia, via alguns exemplos que ele dava e eram exemplos muito úteis para trabalhar com os jovens. Mas é legal você olhar para a teologia do corpo, não é só a questão da sexualidade. Se você olhar para a teologia do corpo, ali está falando sobre felicidade, está falando sobre realização, está falando das confusões que você traz no seu coração, que você precisa aprender a ordenar isso. Está falando sobre vocação. Então, ali tem um ciclo só falando sobre o celibato, um ciclo falando sobre matrimônio. Então, a gente, claro, né, que o foco era falar para famílias na época que ele começou, estava às vésperas do sino da família. Então, ele foi fazendo essa preparação. Mas não é só sexualidade, né? Uhum. Ela traz uma riqueza antropológica. Então, assim, a gente falar o que é o homem, né? Então é melhor falar quem é o homem, né? Porque para João Paulo II, ele vai trazer essa questão da pessoa, né? Nós somos pessoas, nós não somos coisas. Então, é muito mais fácil você explicar, né, para um jovem, né? Para você amar, você ama pessoas. Eu acho que é extremamente rico isso, né? Principalmente porque São João Paulo era um tomista, mas também era um fenomenologista, né? Então ele tinha uma identidade de São Tomás, uma teologia de São Tomás, mas também ele, por isso ter dado muito São João da Cruz, ele via as nossas reações do corpo e ali ele tentava colocar uma lógica por trás disso, que é exatamente isso que você está falando. Assim, se eu for ver, por exemplo, ele vai pegar no próprio tomismo essa questão, né, da onde nós viemos e nós estamos fazendo esse caminho de volta, né? Qual que é o nosso fim último? Né? Então ele vai trabalhar os primeiros 3 ciclos de catequese, são exatamente isso. Primeiro ele vai levar para o princípio, então ele vai usar a palavra do próprio Cristo. Então é aquele tipo de coisa que você não pode questionar, né? Não dá para você falar que isso é interpretação. Exato. Que isso não é a palavra direta do próprio Cristo. E ainda é um questionamento que você pode ter hoje, né? Essa passagem do Evangelho, os fariseus estão questionando Jesus acerca do divórcio e usam Moisés para justificar. Aí Cristo vai... que a palavra de Cristo fala, não, mas no princípio, isso é por causa da dureza do vosso coração. Então, olha, poxa, a dureza do nosso coração, quanta dureza nós temos no nosso coração, que nos faz ter escolhas por caminhos, assim, paliativos, né? E, então, assim, é interessante você olhar a teologia do corpo, porque ela traz, naquele momento onde Jesus falou isso, é um problema que existe hoje, né? Existe esse problema. Então, essa questão do tomismo traz muito disso. Ele fala do princípio, depois ele vai falar do estado nosso atual e do processo que a gente passa, porque o nosso fim último está ali com Deus, esse matrimônio com Deus. Bem legal. E a questão da fenomenologia, ele apela muito para as experiências, né? Então ele vai olhar para o coração. Então, quando ele vai falar, mesmo quando ele falar do princípio, ele está falando para você olhar para o que está dentro do seu coração. Você não sente no seu coração que falta algo mais, que você tem uma sede de algo mais. Exato. Então ele traz essa questão do método. Então eu acho que é por isso que é tão apaixonante, né? Ele trouxe aquilo que a igreja sempre ensinou,
né? Eu não gosto quando eles falam que a teologia do corpo foi algo novo, porque é a moral de sempre da igreja. Mas a forma que ele fala, ele insere o público de hoje nesse tema que é tradicional da igreja. Legal, eu acho muito rico, Estevão. A gente falou de fenomenologia, né? Mais do que tentar explicar em termos conceituais, mas serviu ao Papa João Paulo II como uma pedagogia, uma forma de comunicar, né, essa moral de sempre, a tradição sempre, né, da igreja sobre esse tema, né? Mas de uma maneira muito prática, eu experimentei muitas vezes, né, ao tentar comunicar com os jovens, né? Um dos pontos principais, talvez, né, que a gente pode tirar muito facilmente das catequeses, que as pessoas elas têm dignidade. Portanto, a única resposta digna que a gente tem para dar para uma outra pessoa é o amor. Jamais usar a outra pessoa como um meio, né? Jamais, a gente até brinca, qual que é o oposto de amor, né? Cada um vai pensar o ódio, sei lá, o egoísmo, né? Você fala, o oposto do amor, segundo o Papa João Paulo II, ele coloca aqui, é o uso, né? Porque no uso você despreza a dignidade da pessoa como alguém dotado dessa dignidade, né? Você vai usá-la como objeto. Perfeito. E aí quando você fala isso, é um conceito interessante, mas você conhece isso, você sabe isso, você já fez essa experiência. Desde pequeno, sei lá, pensa você na escola, quando tem um amiguinho que se aproxima de você com interesse só para colar de você, porque você sabe uma matéria ele não sabe, né? Como é que você se sente nessa hora? O cara nunca falou com você, mas chegou naquela prova, ele quer, né, se aproximar, quer ser seu amigo, quer fazer prova em dupla, né? E aí, é verdade, como é que você se sente? Me sinto usado, né? Agora pega essa experiência, usa para outras situações da vida, né? Extrapola isso, fala, realmente, ser usado não é legal, né? A gente consegue. Então tá, agora pensa nos seus relacionamentos, pensa no seu projeto de vida. Será que a gente não está se aproximando das pessoas também para usá-las, né? Também tá buscando nesse relacionamento, extrair desse relacionamento alguma coisa para si mesmo, que prescinda dessa dignidade da outra pessoa, né? E até no nosso próprio matrimônio, aqui todos nós somos casados, né? Aliás, eu preciso mandar um beijo para minha esposa. Opa! Depois das apresentações aqui, a minha foi rápido. Então, mandar um beijo para minha esposa Vanessa, né? E aí, eu queria dizer para vocês, Theo, não sou eu que sou cupido, é o Papa João Paulo II, está começando um processo de desbancar Santo Antônio, né? Nos temas relacionados a... Porque eu e minha esposa também podemos dizer assim que a gente se uniu por conta da teologia do corpo, mas depois eu conto essa história. Então eu queria mandar um beijo para a Vanessa, agradecer ela, uma bênção, um sinal de Deus na minha vida. Amém, Vanessa. Vanessa, vamos fazer uma parte 2 aí, você participa junto com o Guilherme aqui com a gente, viu? E Carol, muito legal a gente falar disso, desse termo de que um homem, né, a nossa natureza decaída faz a gente usar as pessoas, e eu até comecei a falar isso no matrimônio, né? E uma das maiores vítimas do próprio homem é a própria mulher, né? Que depois a gente vai estar falando sobre a nudez originária, né? Mas o ponto, acho que importante disso é que a mulher é uma vítima disso, mas também ela usa isso, né? E eu queria que você entender com você, o que você, como mulher, isso mexeu com você através da teologia do corpo? Sim, eu falo de experiência própria, né? Que eu, no começo, quando eu vim para a igreja e eu escutei isso, até uma pregação do Gui falando do amor, o oposto do amor é usar. Eu falei, nossa, então eu nunca amei e eu nunca fui amado, né? Então assim, eu caí em mim e falei assim, meu Deus, me ajuda a entender o que é o amor, o sentido da vida. Porque daí quando eu fui ler as catequeses, eu falei assim, nossa, o Papa João Paulo dá essa direção, né? Quem eu sou, né? Para que eu vim, para que eu vim, né? E qual que é a minha função, né? Nessa missão. Então a gente começa a entender isso um pouco, a mulher começa a entender a dignidade dela. Um pouco, né? Um pouquinho, porque é bem profundo. E a gente se dá conta que quanto mais a gente põe amor e ama, a gente aumenta a nossa dignidade como mulher. E é difícil amar hoje em dia, com tanta coisa que já vinha, né? Já dessa parte feminista, tudo. A gente traz resquícios, né, na nossa... A gente quer... Eu e o Fabiano, a gente conversa muito sobre isso. Eu falo, nossa, como é difícil às vezes pensar diferente de uma forma que já vem... Eu acho que já vem subliminar, né? Na nossa faz parte da nossa educação, faz né? Faz parte. E até na família, né? Que, né, quando a gente... não, somos abertos à vida, tudo. O pessoal fala, meu Deus do céu, né? Você vai ter uns 15 filhos? Só assim, não, isso aí é o amor, né? O amor que vai se manifestar em nós e a gente está aberto a esse amor.
né? Então, assim, para mim, o amor que eu fui entender de Deus foi esse amor de ser cuidada e se deixar cuidar. Porque eu sou muito assim, não, deixa que eu faço, né? E daí, a partir desse momento que eu fui entender o que é o amor de verdade, né? Eu fui tentando buscar se deixar amar, né? E amar melhor. Porque a gente não ama com qualidade, a gente ama querendo fazer, esperando em troca, né? Que nem o Gui falou eu vou ser amigo dele, né? Mas eu tenho uma intenção de ser, né? Vou ser amigo deles aqui para impulsionar meu canal no YouTube. Né? A gente sempre tem uma segunda intenção nas coisas, né? Então, assim, até a mulher mesmo, na forma de se vestir, a gente tem que se vestir bem, a gente tem que trazer o belo para o homem, né? Perfeito. Mas saber como trazer o olhar dele para nós e não para o corpo, né? Então, assim, trazer o homem para Deus é isso também, você saber se vestir com a beleza, né? Não de qualquer jeito, mas porque o homem olhe para você na profundidade da sua beleza. Perfeito. Né? E não das suas curvas, né? Que a gente fala, né? Então, assim, senão o homem fica preso a isso. E é uma tendência, a gente tem a concupiscência. O que é? A nossa tendência, né? A mulher tem a tendência de ser sexualizada, no sentido de sensualizar, e o homem de olhar. Né? Então, assim, se a mulher fala, não, o problema é do homem. Isso pra mim ficou muito claro. Eu falei assim, nossa, eu tenho que tomar cuidado com essa roupa. E o Fabiano me ajuda muito isso. Amor, presta atenção, nesse aqui. Aí eu, mesmo, né? Vou prestar mais atenção nisso. Importante explicar, senão a pessoa vai achar que eu tenho uma fita métrica em casa e antes de sair tem um checklist e tal. Ele me ajuda muito. Não preciso assim. que o meu olho é bom, brincadeira. Mas, na verdade, é assim, quando a gente namorava, principalmente hoje, já é raro acontecer de eu falar. É porque, assim, tem coisas que às vezes são espontâneas, né? E na época a gente estava namorando e eu falava só pra ela, olha, toma cuidado, olha, não esquece que eu acho você linda, maravilhosa, perfeita. Me ajuda, né? Então me ajuda nesse momento, né? Toma cuidado, só com uma coisa. Mas era coisas assim, pontuais, de trazer uma visão do homem, não no sentido de você não pode usar essa roupa. Não, e ele me ajudava muito nisso, Legal. porque eu ficava assim, nossa, eu não tinha prestado atenção que essa roupa, desse jeito, ele olhava desse jeito pra mim. Perfeito. Ele falava isso pra mim, eu ficava assim, nossa, deixa eu prestar atenção. Então, eu até mudava algumas roupas, não por, vou, né, me resguardar, porque daí eu tenho que mostrar minha parte pura. Não, a hipocrisia nesse sentido. Exato, eu queria mesmo ajudar ele a não pecar. A não Perfeito. ficar pensando, imaginando, mas ele olhar para mim nos meus olhos, conviver comigo, a rezar comigo, a conversar comigo, mas ter momentos bons, né? Então, assim, isso ajudou a nosso namoro, a nossa amizade. Então, com isso a gente partilhava muito e a gente era livre para falar um pro outro isso, né? Então, às vezes eu falava assim, e você e tal, o que você pensa disso? A gente conversava de coisa de biquíni, né, de maiô, essa falava foi a primeira de tudo, discussão. foi uma discussão a gente nossa. Nem namorava, essa é longa. Não, mas assim, a gente, na verdade, como a gente gostava muito da teologia do corpo, então muitas vezes os sistemas apareciam e a gente começava a partilhar, mas até dessa questão da mulher, né? A Carola sempre menciona, né, tem uma das catequeses que o João Paulo II fala exatamente da mulher, e a Carol sempre fala para mim, uma mulher é aquela que é amada para amar, né? Foi a primeira pessoa a ser amada, né? Porque ela aparece ali diante, né? Deus cria a mulher e Adão já faz aquele... Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então ela recebe aquele primeiro gesto de amor humano, né? Então essa realidade do você olhar uma mulher não como um pedaço de carne, não como um objeto de desejo. É óbvio que tem atração e isso é uma das belezas, errado, né? Não é errado. É da nossa natureza. Deus colocou ali. Mas isso tudo isolado do todo, daí é ruim, porque isso você reduz, né? E o que a gente vê hoje é exatamente isso, assim, ao mesmo tempo em que existe uma preocupação em grande parte, né, legítima com a mulher. Qualquer homem que seja mais tradicional, ele quer proteger a sua mulher, ele quer proteger as mulheres da sua família, então essa preocupação com a mulher é legítima,
Mas fala-se tanto a proteção da mulher ao mesmo tempo nas músicas, nos filmes, a gente vê, na verdade, muita objetificação da mulher. Perfeito. Então, uma coisa que a gente tinha muito nisso no nosso é curar o nosso coração dessas imagens, dessas formas de ver o outro, né? Então, a forma de vestir era muita questão disso também, né? A pureza a pureza é uma virtude, não é uma pose, né? Então, não é uma roupa que você põe e você adquiriu a virtude da pureza. Eu acho extremamente saudável isso, né? Aí eu até queria soltar para todo mundo aqui em questão de, não sei se conheceram seus esposos, né? E o que levou isso nessa conversa sobre o corpo e sobre as nossas fraquezas e sobre a nossa natureza. Mas eu vou falar um testemunho meu aqui, né? Que eu tenho um temperamento sanguíneo. Um dia a gente vai fazer um tópico só de falar de temperamento aqui, né? E eu sempre tive dificuldade com a luxúria. Mas uma das coisas que fez mais eu me desenvolver isso foi quando eu falei para minha esposa que eu tenho essa dificuldade, né? Tanto e ela, a Danúbia, beijo, meu amor. A Danúbia, ela sempre teve bem virtuosa nesse sentido, então ela sempre teve uma preocupação de quais as roupas que usava. Porém, ela gosta muito de praia, né? E na praia eu tenho que ir lá com ela, e na praia a gente sabe que... Então por eu conversar com ela sobre esse pecado da luxúria, a dificuldade que eu tinha, então a gente, ok, então vamos evitar ir para praias mais movimentadas, vamos para as praias que fica só a gente, vamos evitar para ir para certos lugares, porque para você evitar o pecado também e amadurecer para vencer isso, né? Então, aí é uma pergunta que eu faço aqui para o Guilherme, principalmente falar da Vanessa, o que na teologia do corpo contribuiu para o seu matrimônio, acho que foi na fase de namoro antes, no início, né? Sobre a castidade também, eu queria saber com vocês aqui o que isso levou para estar ajudando, né, os nossos jovens aqui que têm essa vocação do matrimônio e o que a teologia do corpo pode agregar para eles. Bom, a minha história com a Vanessa tem tudo a ver com a teologia do corpo desde o início, né? E eu diria que também nesses pontos que vocês comentaram aqui, mas refletindo num projeto de vida, né? Não somente que é importante numa luta, né, em vencer as próprias concupiscências, né? Mas como um projeto de vida, né? Salientar aquilo que é essencial no matrimônio. Então eu conheci a Vanessa. Eu vou ter que contar então a historinha aqui, por favor. É a parte que mais chama a virgem. Atenção, você que está solteiro, você que está solteira, precisa, né, tem vontade de encontrar o seu José, a sua Maria, né? Presta bem atenção nessa história que eu vou contar para vocês agora. Vou fazer um corte só disso, vai, pode ir. Isso aí. Bom, eu já vinha falando de teologia do corpo há algum tempo, né? Algumas pessoas me chamavam para falar, para dar palestra e tal, né? Por ser eu brinco, eu sou um divulgador da teologia do corpo, não sou especialista, não sou teólogo, mas sou um divulgador porque sou muito grato, né? E aí aconteceu que não conhecia a Vanessa, né? E ela estava passando por um período... Quando a gente fala disso juntos, claro que ela conta de uma maneira muito mais rica em detalhes. Como só sou eu aqui, eu vou dar a minha versão, tá? Ela estava passando por um momento de crise, né? Porque ela também já tinha uma caminhada paroquial, catequista, né? Buscava a vontade de Deus na vida dela, mas vinha se decepcionando muito com namoros, né, que ela teve, né, buscando encontrar uma pessoa que também tivesse, né, comunhão nesses valores. E aí chegou num ponto que era o limite dela. Falou, não aguento mais, esses homens não querem nada com nada, eu vou ser freira, vou ser religiosa. Começou a mandar e-mail para beneditinas, carmelitas. Eu duvido, eu brinco com ela, duvido, mas você nem mandou e-mail, nada. Eu mandei sim. Tá. Então ela falou que mandou, estava desacreditada, né? E aí um amigo nosso falou, não, peraí, você está, né, um pouco chateada e tal, mas vai conversar com um padre, né? Vai conversar com um padre, você está meio sem saber o caminho. Aí levou a Vanessa para conversar com o padre Silvio César, salesiano, né? Padre Silvio. Meu irmão, né? Eu brinco que ele é meu irmão. Grande amigo, né? E foi conversar com o padre Silvio. E aí ela despejou no padre Silvio as frustrações dela ali que ela tava, né? As decepções todas, né? E o padre Silvio falou, olha, podemos fazer um discernimento vocacional. Eu acho que você não tem vocação para ser religiosa, mas podemos fazer um discernimento vocacional nesse sentido. Mas olha, tudo isso que você deseja, você diz que você está procurando, você encontra na teologia do corpo do Papa João Paulo II. Legal, né? Você conhece a teologia do corpo? Falou, não, mas ela era já, né,
fã do Papa João Paulo II, ele não era canonizado ainda, mas já, né, devota do Papa João Paulo II. Então você precisa conhecer um irmão meu, ele falou. Você precisa ter um amigo meu, um irmão, que ele fala muito de teologia do corpo, você deveria conhecê-lo. Inclusive ele é um rapaz solteiro, muito inteligente, vai à missa de... Ela falou, padre, que é isso? Que é isso, padre? Você tá de brincadeira, tô vindo aqui falar que eu quero ir pro Carmelo, o senhor vem com essa história? Não, tô só comentando. E é bom que se diga, eu assim, embora o Padre Silvio soubesse que eu tava solteiro, eu jamais pedi nada pra ele, nunca compartilhei nada disso com ele, chorei, né, minhas pitangas com ele, jamais tinha falado disso, né? Jamais ele tinha apresentado ninguém pra mim, né? Então foi o Espírito Santo mesmo. Quando ele me ligou, né? Falou, Gui, é o seguinte, tudo bem, beleza? Veio uma moça aqui conversar comigo, né? Tava um pouco desiludido da vida e tal. Aí falei pra ela da teologia do corpo, né? E falei que você poderia ajudá-la, né? Ela falou que estava interessada em conhecer a teologia do corpo. Falei que você poderia ajudar. Eu falei, tudo bem, padre. Não era a primeira vez que alguém me procurava para falar de teologia do corpo, certo, né? Mas ele falou, é uma moça muito inteligente, uma moça de Deus, muito bonita. Eu falei, padre, o que está acontecendo? Eu tô entendendo essa história. Não, tô só falando, assim, não tem... É só um comentário. É só um comentário. Ele falou, padre, tô tranquilo aqui, tô de boa. Não, mas tudo bem, posso passar seu contato? Pode. Aí ele passou o contato da Vanessa, a gente casou. Resumindo, realmente ela casou. Ele foi o cupido. Mas, assim, dizendo isso... E aí foi interessante, porque quando a gente começou a trocar mensagem, eu realmente estava, assim, cético, né? Não vou dizer que me entusiasmei de cara, assim, com a possibilidade. Mas eu falei, nossa, mas realmente, é uma moça bonita, né? Muito bonita. E aí ela foi ganhando muitos pontos comigo, porque a gente foi vendo que naquilo que era essencial, havia um desejo sincero de viver o plano de Deus. Bom, no que é essencial, tá perfeito. Agora, faltam pouquíssimos detalhes que a gente se conhecendo viu que realmente tinha tudo a ver, né? Então, na nossa trajetória, o nosso casamento ele é fundado naquilo que é o plano de Deus para o casal humano. Que né? Coisa bonita. Então, em momentos de dificuldade, de crise, de discussão, mas espera aí, no essencial, não é novidade. A gente concorda no essencial. Então, o que precisa ajustar é detalhe. Né? Às vezes tem alguns detalhes que a gente tem dificuldade, claro, porque é do processo humano de se convertendo e deixando o egoísmo de lado, né? Mas assim, o essencial a gente já sabe, o projeto para nós a gente já sabe. Que é o amor, né? Que é quando você se doa, né? Ou seja, você vê lá a pessoa, eu não posso ser assim do jeito que eu era, porque por causa dela, agora eu mudo, né? Exato. Então assim, esse é o projeto que a gente abraçou desde o começo, o nosso namoro foi pautado nisso. Então, eu acho que para todo mundo que está buscando, quando você tem das duas partes esse pacto, né, por aquilo que é essencial, o resto é resto. Deus dá a graça dele para a gente superar o que passa a ser detalhe. Né? Maravilha. E vocês também, né? Também tem esse caminho, né, de se conhecerem dentro da teologia do corpo. Vou deixar para o Fabiano agora. Né? Então, vocês se encontraram assim, exatamente sobre esse assunto, né? Já antes daqui, conversando em off, o Fabiano falou assim: não, a gente pregava junto e eu tive um assunto para falar com a Carol. Não, mas a gente, assim, ela comentou essas questões, porque você falou mais da questão da mulher, né? Então acho que ela colocou um pouco daquilo onde as mulheres às vezes se sentem ameaçadas, se sentem desprotegidas. Mas a gente não foi assim, né? Cheguei, vamos tomar um café, e aí o biquíni, e aí o maiô, então realmente não foi assim. Mas quando a gente ia estudando a teologia do corpo, assim, foi um processo, cada um conheceu a teologia do corpo, não foi assim, não tive a graça de apresentar a teologia do corpo para Carol, nem ela para mim. A gente fez esse processo, né? Cada um no seu caminho. Mas uma coisa que sempre gritava no meu coração, nessa questão do que era o matrimônio. Então, assim, eu nunca tive muita inquietação vocacional. Acho que todo homem já pensou em ser padre, mas assim, não era uma inquietação, era mais aquela dúvida: será que eu estou batendo a cabeça no lugar errado? Né? Depois que você tenta algumas vezes, não deu certo. Mas não era uma grande inquietação minha. Mas ali, conhecendo, eu ia dando nome para certas coisas que estavam no meu coração e certas coisas que eu buscava na minha vida. Então, às vezes o pessoal dá aquele desafio pra gente, né? Eu queria que você fale, o tema da palestra que você vai dar hoje é teologia do corpo, tem 40 minutos. 40 minutos. Aí você vê a quantidade de temas que tem na teologia do corpo, então geralmente você filtra, dá uma coisinha essencial ali.
Mas tem um ciclo Não lá... sai da introdução. Tem um ciclo lá que fala só sobre o matrimônio. Você fica estudando, se você estudar aquele ciclo, o negócio é belo, assim, é profundo. A própria questão da sexualidade em si mesmo, quando ele vai falar ali da forma do homem ver a mulher, a questão do jardim fechado, então ele vai pegar aquela questão do Cântico dos Cânticos. Então isso tudo me encantava, sabe? Eu falava, nossa, puxa, eu vivo, né, moleque, sempre muito carentão, então sempre quando muito jovem já apresentaram besteira pra mim, aí entrei nesse mundo, vi umas coisas tão feias, de repente eu poder olhar para isso dessa forma bela e saber que ali Deus está, Deus se revela ali. Então isso para mim era uma coisa muito bonita. Então logo que eu me apaixonei pela teologia do corpo, a gente vamos organizar seminários. Só que para mim assim, eu não podia chamar o Gui para dar todas as palestras, né? Porque na época era praticamente ele que falava. O Gui falou, não, tem uma mocinha aí que tá estudando aí. E assim, se vingou do Padre Silvio. E o que é engraçado, assim, eu conheci a Carol, né, o dia que eu conheci a Carol, quem me apresentou era uma ex-namorada. Ela foi certeira em dois pontos. Ela foi certeira em 2 pontos. Né, no término comigo naquele dia e me apresentar a Carol logo depois. Caramba! Mas assim, a gente só foi mesmo se aproximar, acho que uns 6 anos depois, assim, de conversar mais, daí realmente a gente pensar em namorar. Pra mim, eu me sentia muito carente, muito maturo, e eu olhava pra Carol assim, meu Deus do céu, é muita areia pro meu tornozelo. Ela já dentista, eu já tinha largado a faculdade, tava largando a faculdade naquela época, e não sabia os direitos pra onde que eu ia na minha vida. E ela lá, né, daí a gente se encontrou nesse retiro. Depois, acho que um mês depois, ou semanas depois, teve um retiro de cura interior, que eu fui para curar o término do que aconteceu no outro retiro. E a Carol tava lá também no retiro e tal, e eu brincava com o pessoal, vou casar com ela, tava aquela coisa, tipo, você tá tentando olhar para outra direção, sair daqui, e foi, mas aí depois desse tempo comecei a fazer as formações de seminários, de teologia do corpo, nos lugares, aí comecei a chamar sempre a Carol para falar. E era óbvio que daí você já olhava para aquilo com aquele desejo de viver aquilo, da teologia do corpo. Daí você vê uma mulher linda falando lá na frente sobre tudo aquilo, é óbvio que isso mexia com a gente, né? E ficou no meu coração, né? Ficou. E quando a gente se aproximou, então eu olhava para ela podia estar falando de outra coisa, eu já lembrava, né, de tudo que ela falou na pregação, tudo que estava por detrás. Isso é uma coisa que é legal da teologia do corpo, é isso, né? Porque ela vai falar que o corpo ele tem o poder de se tornar visível ou invisível, né? Então, assim, era mais ou menos essa experiência. Eu olhava para a Carol ali, mas via tudo aquilo que ela falando, tudo aquilo que ela trouxe do coração dela, que ela expôs, e isso, para mim, eu não tinha, nem precisava passar pelo crivo dos valores, né? Porque eu já sabia dos valores dela, porque... Legal. E aí a gente se aproximou, e acho que a gente começou a namorar. Na semana que a gente começou a namorar, tinha uma formação lá no grupo que eu participava, que era a gente fazia vários cursos de férias, né? Então a gente, uma semana dava um tema para uma pessoa e aprofundava vários temas, e uma das semanas era teologia do corpo, já estava fechado que ia ser a Carol que ia dar. Mas aí, como a gente começou a namorar, eu estava à frente do grupo lá, ela já falou, vamos, ajuda aqui na palestra. Então, ou seja, na primeira semana de namoro, a gente já estava dando curso de teologia do corpo. Legal. Então, foi pra gente falar, não tem como falar que não foi a teologia do corpo que nos uniu. Mas é muito legal a gente unir esses temas, né? Tipo, falar de teologia do corpo, a gente falou aqui dos nossos matrimônios, como cada um conheceu, né? No meu caso não foi bem isso, sim, mas deixa para uma próxima, tá? Depois eu falo como é que eu conheci a Dan. Pô, eu queria saber. Mas um dos princípios que está dentro da catequese de São João Paulo II, ele explicita a palavra de Gênesis 2:18, né? Não é bom que o homem esteja só. E ali a gente já pode cair naqueles temas de que o que é a solidão originária, quando eu falo do só, né? O que é a comunhão originária, então a comunhão entre o marido e mulher ali, e também a gente pode falar depois sobre a nudez originária, né? Que é o princípio que São João Paulo II pega da catequese lá de Gênesis, né? Explicando, como você falou que foi um ensinamento biblista, né? E aí, queria que você se explicasse o que é solidão originária, ou seja,
solidão, né? A gente tem uma visão de solidão como uma coisa ruim. Será que essa solidão originária é uma coisa ruim como a gente pensa que é? O que é essa comunhão originária? Tinha comunhão na época? Tinha hóstia sagrada em Gênesis? Como possível, né? Ou então, e da nudez. Ô, louco, a nudez? Todo mundo tá falando... A gente vai virar... O certo é a gente virar naturalista. Eu queria que vocês explicassem um pouco dessa catequese pra gente. Tá. Deixa eu só sugerir aqui, Estevão. Claro. Acho que você está tocando pontos que são realmente maravilhosos, assim. E acho que quem vai assistir a gente vai começar a ter um gostinho assim do que é a teologia do corpo, né? Mas talvez valha a pena a gente só resgatar aqui o percurso dessa pedagogia do Papa João Paulo II, que ele começa lá com Mateus 19, né? Por que ele vai levar a gente para o Gênesis? Ele justifica em Mateus 19, porque alguém pode falar, mas Gênesis é do Antigo Testamento, vamos olhar para o Novo. Aí ele começa do insight de Mateus 19, daquela passagem que Jesus discute com os fariseus que questionavam, né? Colocavam numa prova para perguntar: é permitido para o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, né? Para discutir o divórcio. Aí o que Jesus vai responder para eles? Nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Esse trechinho que muitas vezes eu já havia lido antes, né? E essa palavra, desde o princípio, sempre passou para mim muito desapercebido. E Jesus, na verdade, ele repete essa palavra depois, né? Isso. Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus estava falando? Legal. Talvez passe para nós desapercebido, mas para eles lá ainda era mais claro, que o princípio é Gênesis. Ele está fazendo uma referência direta ao Gênesis. Então é como se dissesse: olha, vocês estão querendo remendar as coisas aqui, mas quem quiser de verdade viver o plano de Deus, tem que olhar para o plano de Deus tal qual ele foi criado. Onde que está esse plano de Deus? E ao Jesus dizer isso, ele está referendando, né? Ele está recapitulando esses ensinamentos do Gênesis e dando uma validade. Olha, eu estou chancelando. Pode continuar olhando para o Gênesis como o plano original do Criador, que continua valendo. Não vim mudar isso aí, não. Então vamos ver como é que está no Gênesis. Por isso que o Papa João Paulo II faz esse percurso e nos leva para o Gênesis. Legal. Né? E para chegar nesses conceitos que são lindos, né? Ele nos leva ao começo, né, do Gênesis. Não só do Gênesis, mas o comecinho ali, capítulo 1, né? Em que ele vai nos mostrar que... eu vou até pegar aqui o capítulo 1, que eu acho que vale a pena também. Pode colar, não tem problema. Aqui é tudo gravação, não é ao vivo, mas tá tudo na hora, viu, gente? Acho que vale citar, porque também tem alguns detalhezinhos que são muito ricos para nós. Então, a criação ali no princípio do Gênesis, ela vai sendo descrita: ó, Deus fez, Deus fez, Deus fez, né? E quando chega... E vai dizendo, né? E Deus viu que era bom. Deus fez, Deus viu que era bom. Quando chega no versículo 26, Deus disse: façamos um ser humano a nossa imagem e segundo nossa semelhança. Né? E no versículo 27 vai dizer: e Deus criou o ser humano à sua imagem. Está falando ser humano, ainda não distinguiu homem e mulher, mas ele fala: a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Né? Então, esses detalhezinhos que passam para nós desapercebidos vão sendo refletidos ali pelo Papa João Paulo II. Olha, Deus fez o homem e a mulher a imagem e semelhança, né? O ser humano a imagem e semelhança, mas justamente em serem homem e mulher, em serem diferentes, né? Eles são chamados a uma comunhão. Né? Eles são imagem e semelhança de Deus, não só como indivíduos, mas principalmente como pessoas que são chamadas à comunhão. Então, em ser homem e em ser mulher, existe algo aí que nos reflete algo da comunhão do próprio Deus. Né? Deus é comunidade, Deus Perfeito. É comunhão. Por isso que Deus fala: façamos. Né? Façamos é plural. É a Santíssima Trindade que se entreolha ali nessa comunhão de amor e fala: olha, vamos fazer o homem e a mulher também, de alguma forma, refletindo essa imagem e semelhança dessa capacidade de comunhão, de chamar um ao outro ao amor. Né? E isso só é possível nesse momento porque ainda não tem o pecado original. Né? Aí a gente, nessa linha do tempo em que a gente tem a história humana, quando a gente está olhando para o Gênesis, a gente está olhando, né, pelo menos nesse momento da criação, nesse capítulo 1, o homem e a mulher antes do pecado original. Por isso que a gente está falando das experiências originárias, para chegar nesse ponto que você falou. A nudez original, a comunhão original, a solidão original.
Porque o Papa João Paulo II quer que a gente enxergue esse plano de Deus para o homem e para a mulher antes do pecado. Os fariseus estavam olhando para as desculpas que eles precisavam para remendar a situação ali depois do pecado. Mas peraí, você tem que entender primeiro como é que era antes do pecado. Perfeito. E aí a gente vai olhar as experiências originárias, né? Só para chegar nesse ponto. Até a comunhão, né, Gui? Quando fala dessa comunhão, é a complementariedade, né? O homem e a mulher se complementam, né? Então, um ou outro vão se complementar até mesmo na comunidade, né? O que o homem não pode fazer é o papel da mulher, o que é o papel do homem. Então, assim, a mulher precisa entender qual que é o papel dela, não querer assumir o papel do homem. Então, assim, isso é muito importante, porque isso se perdeu, né, no pecado, né? Então, tudo isso é importante ressaltar, porque até mesmo a nudez, né? Entender o que é a nudez. É você se mostrar total para Deus, é você estar inteiro para Deus. Não é só o que você se veste, você se cobrir, né? Mas também vem da vergonha, né? Que você se esconde por causa do pecado, você faz alguma coisa, comete lá o pecado, você tem uma vergonha. Né? Não é uma vergonha assim, eu sou tímido, não. É uma vergonha de tipo, poxa, eu sei o que eu fiz, né? Então eu me escondo através de justificativas que só vão ser minhas bengalas, né? Através de sempre, vou lá me confessar, mas eu nunca me remendo, né? Então assim, entender esses processos originais e aonde que eles vão me levar, né? Para onde eles vão me trazer. E essa comunhão é tão importante não só para o casal, mas para a comunidade em si, né? Porque hoje em dia se perdeu um pouco disso. Então, as mulheres, assim, que nem a gente falou no começo do feminismo, né? As mulheres esquecem que a mulher precisa ter o toque de docilidade, às vezes, né? Ter o toque de carinho, de cuidado para com o outro, né? E a solidão original traz também isso, o encontro seu com Deus, né? Interior. Não ter medo de estar sozinho com Deus. E as pessoas têm medo, às vezes, de escutar Deus no seu interior, no seu silêncio. As pessoas não conseguem silenciar hoje em dia, né? É interessante a gente olhar a questão da solidão, todas as experiências originais. Na verdade, a pergunta que João Paulo II está querendo responder ali é quem é o homem, né? Quem é o homem na sua essência? E o homem, ser humano. E ele está ali, então assim, a solidão a gente fala da conotação negativa, não, de certa forma é, porque Deus falou, não é bom que o homem fique só. Mas ali, na verdade, é uma trajetória de autoconhecimento. O homem criado está olhando para o mundo e ele está se posicionando, quem eu sou, né, nesse mistério da criação. Então ali a gente vai ter duas narrativas para a criação. A primeira narrativa está ali no Gênesis 1 e a segunda está no Gênesis 2. É interessante a gente olhar essas duas narrativas porque Jesus, nesse trecho que o Gui citou, ele cita dois trechos do Gênesis, um que está na primeira narrativa da criação e o outro que está na segunda narrativa. Então, meio que ele está dizendo ali, os dois trechos estão falando da essência do homem. E nessa parte que o Gui citou, do Gênesis, você vê já ali um primeiro movimento de posicionar o homem na criação. Em todas as coisas são criadas no faça-se, mas o homem é criado no façamos. Como se Deus, que são três pessoas, se recolhesse em si e do seu coração, do seu amor, das três pessoas, criasse o homem. Que bonito. Então isso ele já não está na mesma escala dos animais, na mesma escala das outras coisas criadas. Então ali você já traz uma visão do que é o homem. No segundo trecho, né, que é o do capítulo 2, vai dizer que o homem estava ali. Então Deus viu que não era bom ficar só, Deus criou os animais, colocou o homem para conviver ali com os animais. E nessa experiência, a solidão foi revelando que o homem não é a mesma coisa que os animais. Porque, por exemplo, pode ter chegado até animais próximos, né? Chegou lá do lado de um gorila lá, primeiro olhou e falou, Adão foi bem criativo, né? Colocou uns nomes bem legais, tipo ornitorrinco. Ele olhou e falou, ornitorrinco, vou chamar esse de ornitorrinco. Ele tava ali, né? Não tinha nada para fazer, sozinho. E ele estava ali, né, naquele momento, mas ele pode estar sentado do lado do macaco e olhado e falando, eu estou parecido fisicamente com ele. Mas tem algo que tem em mim que não tem nele. Exato. Falta algo nele que tem em mim. E quando Deus pensar, é interessante pensar, então nessa solidão, ele tomou uma consciência de que ele é uma pessoa, de que ele tem um mundo interior, que ele tem coisas para falar que passam no coração dele, e que se ele sentar do lado do gorila, do macaco, eles não vão ter isso para falar. E é interessante quando Deus vai e cria a mulher. Aí ele cria a mulher, e você for olhar fisicamente, tem semelhanças do homem com a mulher, mas também tem diferenças.
Mas Adão não olha para o corpo somente, ele vê algo que está além do corpo. Por mais que ele fala ossos, meus ossos, carne da minha carne, mas se ele fosse buscar alguém que fosse igual a ele, exatamente igual, ele ia olhar e ia falar, tem uma coisa diferente aqui, né? Tem seios, né? Tem algo que eu tenho que ela não tem. Mas aí ele na hora que ele olha, ele já vê que era igual. Que era alguém igual a ele. Mas por que ele vê? Porque ele está vendo exatamente essa capacidade de ter esse mundo interior. Tem algo ali diferente. Eles são pessoas. Ele viu algo que ele podia amar e ela amar de volta. Mas o mais interessante, assim, e aí eu instigar vocês aqui, que assim, por mais que o homem encontrou a mulher e ali ele encontrou carne da carne, ossos dos meus ossos, e apesar da sua solidão, que ele viu que não tinha ninguém, ele via que aquela solidão não era preenchida com a mulher, mas da mulher que se elevavam a Deus, né? Que é o princípio do homem nesse sentido, né? Porque, por mais, por exemplo, você que é casado, né? A tua esposa, ela não é suficiente para fazer você inteiramente feliz. E a mesma coisa, a mulher para o marido. Precisa disso, né? Porém, isso somente será preenchido no fim dos tempos. Não sei se vocês podem concordar comigo. Porque hoje a gente tem aquela sede que a gente se sacia com Deus. Mas a gente vai um dia somente saciar definitivamente essa sede quando encontrarmos face a face. Né? Não teria esse o sentido da solidão? Já é uma dúvida real minha aqui. Sim. Eu acho que a solidão original, né, Estevão, ela vai dando uma dimensão do interior do homem, ele vai tomando consciência desse espaço que ele tem no seu interior, né, uma consciência da própria alma, né, a gente chama da nossa alma. Né. Eu acho muito bonito a gente tentar se colocar no lugar de Adão, quando ele vê toda essa maravilha da criação, da natureza, né, ele é chamado de dar o nome para os animais, ou seja, ele está acima dos animais, né? Os animais não estão dando nome para ele, mas ele está dando nome para os animais, né? Então olha como ele vai percebendo que ele é diferente pelo corpo, ele é diferente pela consciência, e ele é diferente por perceber que essa criação veio de Deus, né? Perfeito. Então ele é destinatário de uma obra de amor ali para ele. Se esses animais não estão percebendo essa beleza da criação, e eu tô, para quem que eu agradeço isso, né? Então ele vai percebendo que ele deve uma resposta, né? É possível a gente fazer essa experiência também diante da nossa vida hoje. E naturalmente, quando ele recebe a mulher, né? Imagina a alegria dele, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, oh Deus, obrigado, né? Finalmente, né? Eu não saberia nem pedir algo tão bom assim, né? E Deus deu a ele, né? É claro, isso vai ficando evidente que veio de Deus, né, como um dom, né? E é uma tentação, claro, o homem e a mulher quererem encontrar esse preenchimento total, né, um no outro simplesmente, né? O homem e a mulher, eles precisam estar abertos, claro, né, a essa postura diante do Deus que é o Criador, né? Agora, por que a gente tem muita dificuldade, Estevão? Acho que a gente tem muito para falar ainda das 3 experiências originais, é muito rico, mas para que a gente entenda por que a gente hoje muitas vezes não consegue fazer a mesma experiência de Adão e Eva naquele momento. Porque houve o pecado original. Perfeito. O pecado original, ele é uma desgraça na história da humanidade. Não é algo simplesmente simbólico. Ele é um fato histórico. Houve, num dado momento da humanidade, essa ruptura com a graça. Né? É importante que se diga isso, né? A história do início, Adão e Eva, não é uma lenda. É um fato original. A gente não veio do macaco, gente. Não viemos do macaco. A maneira de contar, a história, a forma como ela é contada, ela segue um gênero literário ali próprio da Bíblia, que ela não é um gênero literário, que é um jornalismo, né? Estou descrevendo aqui, é um artigo científico, não é isso. Mas ela revela a verdade. Perfeito. Né? Então a gente tem no pecado original um fato histórico, que houve um rompimento desse estado do homem, original do homem, com o Criador. Né? E a gente carrega essa marca em nós. Né? A gente carrega essa marca do pecado original em nós, que comparado com Adão e Eva naquele momento, infelizmente, a gente perdeu muito. Né? Eles tinham uma sensibilidade para a graça de Deus que os permitia fazer essas experiências originais como a gente hoje não é capaz, né, de perceber. Então hoje a gente precisa da graça de Deus, que venha nos ajudar a desenvolver em nós as virtudes, vencer em nós a concupiscência, para que a gente possa ir resgatando esses ecos originais que estão impressos no nosso coração. Perfeito. É bem bonito vocês estarem falando. Você está se referindo a isso, né? Porque e é um tema que a gente já vai entrar também sobre a nudez originária, né? Que é possível hoje, o pecado original faz a gente hoje andar vestidos, né? Mas também
é possível, na nossa santificação diária, aí Padre Paulo, né, fala no seu curso de Teologia do Corpo, ele fala assim que existem causos famosos dos santos padres, que eles estavam num deserto, né, e iam um caminho para fazer uma pregação, alguma coisa assim, e entre eles tinha um padre que era mais santo que os outros. Eles encontraram uma prostituta, mal vestida, e todos os outros monges eles desviaram o olhar. Porém, um padre, ele olhou e viu aquilo com uma beleza, e chorou. Não no sentido de que não via uma mulher, mas assim, no sentido de que ele via a beleza de Deus dentro da mulher, né? E que infelizmente hoje é o reflexo disso, tanto que nosso Senhor Jesus Cristo, que era puríssimo, ele veio e se vestiu, né? Ele usou roupas, né? E não porque ele precisava, mas porque nós precisamos, né? Hoje, infelizmente, a nudez, a gente passa a usar a mulher como objeto, né? A mulher deve se cobrir. Aí depois a gente também podia falar sobre a modéstia, por causa do risco do homem objetificá-la, né? Usá-la ela como um ídolo, né? Ou seja, a gente querer usar aquela aparência, né? Eu queria... bom, enfim, a gente podia, acho que, debater sobre desse tema, né? Por que hoje a gente não anda pelado? Por que hoje a gente não está no natural? Qual é a consequência do pecado? É interessante a gente olhar também que a questão não é a questão de roupas e não roupas, né? A nudez, ela não fala somente disso, né? Ela fala de tudo que é íntimo seu, tudo que é sua intimidade, é algo que você quer proteger. Porque às vezes os artistas falam, não fala da minha vida íntima, não fala da minha intimidade. São coisas que eles querem proteger. Você tem pessoas famosas, né, que às vezes não quer expor os filhos, tal. Ali a intimidade é o que você quer guardar, né? Então ali, quando você, diante daquele que você, aonde você está mais tranquilo de expor sua intimidade, é na sua família, porque você sabe que aquilo que está dentro do seu coração vai ser protegido. A gente fez até uma formação esses dias para namorados, e eu estava falando que aquilo que mais protege a sua sexualidade é o matrimônio. Porque ali, os dois estão ali, já tem um certo conhecimento um do outro, e ali você pode você abre a sua intimidade, né? Então, aquilo que é sagrado para você, você guarda, você protege. Ali com Adão e Eva, antes do pecado original, não havia essa necessidade dessa proteção, porque ali não havia pecado, ali havia amor. E diante do amor, então essa questão da nudez não é nem tanta gente pensar, então vamos voltar ao princípio, vamos fazer uma sociedade naturalista, vamos viver todo mundo sem roupas aqui. Primeiro porque a gente não volta para o estado original, né? A gente está num processo de purificação, de redenção, mas o eco ali do pecado original, infelizmente, a gente vai levar isso. Até o purgatório. É o carro que você precisa ficar segurando o volante para ele não sair da pista. Perfeito. Então, isso vai ser uma questão da nossa vida. Então, isso não tem como voltar. Mas eu acho que a questão é você olhar isso. Por que depois do pecado, eles se reparam nus? Porque eles se reparam expostos. A partir do momento que entra o pecado, entra essa desordem, entra a questão muito do ter, do possuir, do querer para mim, de não olhar o outro como alguém que deve ser amado, mas alguém que eu posso possuir. Perfeito. Então ali a minha intimidade, que antes eu poderia deixar aqui à vontade com você, porque estava guardada, porque o amor protegia, agora diante desses impulsos diferentes começam a aparecer na história do homem, o egoísmo, a cobrança. Então, a primeira briga, então, existe aquela discussão, né? Que quando começou a opressão do homem com a mulher, quando começou a desavença do homem com a mulher, começou ali, pecado original. Se a gente não tiver, essa é uma antropologia adequada. Vou falar uma palavra que eu coloquei aqui, esclerocardia, também a gente pode estar falando aqui, a dureza de vossos corações, e é exatamente isso, quando isso surgiu dentro do pecado original, né? Exato, então assim, eles estavam ali vivendo em harmonia, era ossos meus ossos, carne da minha carne. A partir do momento que peca, Deus pergunta, e o que aconteceu? Eu falo, foi culpa da mulher. Já foi a mulher que você me deu. Foi a mulher que você me deu, hein? Não é culpa minha, não é você. Então já começa ali o vitimismo, já começa a terceirizar a culpa. E até mesmo, assim, a cobrança dos dois, no sentido de, eu tô fazendo isso por você, né? Que nem eu falei, a cobrança. Eu comi o fruto por você. Tudo por você. Então você não assume a responsabilidade, né? Perfeito. E o amor é responsável, né? Então é assumir aquilo que é a rédea, né? E às vezes o que acontece, o pecado faz isso, faz você
sempre se justificar no outro, justificar nas causas, sempre fora, né? Nunca em si. Então até mesmo essa nudez e todo esse processo de original, é importante a gente olhar, porque o Papa João Paulo II traz essa luz dentro do Evangelho para falar assim, olha, como está a nossa vida interior, né? E como eu me relaciono com o outro, né? O Gui até falou assim, às vezes a gente tem o mesmo princípio ali, né? Que nem ele, a Vanessa, eu e o Fabiano, a gente tinha sempre as mesmas pautas, princípios, né? Mas tem coisas em nós, né? Nos nossos relacionamentos que a gente traz, que um olha e pode falar assim, nossa, isso não é legal, vamos amadurecer isso, né? Então você também ser aberto, dócil para falar, aceitar, porque a gente é imaturo, né? Quantas vezes a gente às vezes fala assim, nossa, Fá, meu Deus, por que eu faço isso? Ele, então, você tem que entender isso. E eu aceitar o que ele vai falar pra mim, como é difícil, Exato. né? A gente não aceita dentro de um relacionamento que o outro corrija nossos atos, né? Com amor, né? Não falar assim, também, você é assim, né? Daí já viram... Se tiver casal vendo a gente, viu? A mulher que é a causadora, né? E você falou também da modéstia. A gente passou por um processo também dentro quando a gente estava na Rede Jovem, né? A gente trouxe uma pessoa para falar sobre isso e causou um dano muito grande. Eu acho que nessa parte o pessoal ficou um pouco assustado, né? De falar de moda e modéstia, né? Dentro da igreja. Mas é algo tão, assim, que precisa ser falado. Precisa. Mas não no sentido... olha, se vista desse jeito, é uniforme, certo? Você tem que saber se vestir, que nem a gente falou. Você tem que saber se portar, é de dentro para fora, né? É uma vestimenta de dentro para fora. Senão você vai colocar uma roupa e vai se portar de uma forma que você é imodesta, né? Também, entendeu? Exato. Então, assim, a mulher tem que saber se vestir, mas ela tem que saber se portar. Que também isso faz parte da modéstia da mulher, né? Porque senão ela seduz com a forma dela, ela seduz com o jeito que ela olha, o jeito que ela fala. A gente fala os cativos afetivos ali, ela vai cativando e vai atraindo para ela, né? Então, o homem é seduzido a isso, né? Então, aí, em grupo de oração, a gente via muito isso, assim. A gente falava assim, nossa, as meninas ali tão bonitinhas, tão que nem uniforme, assim, né? Todo vestido bonitinho. Mas como elas estão se relacionando na amizade delas, né? Elas estão cuidando ou elas estão querendo para si, né? Então, assim, até mesmo a vestimenta, eu falava assim para elas, olha, cuidado com o decote, cuidado com isso, cuidado com roupa muito justa, mas não só para você atrair o olhar para você, mas porque seu irmão não olhe para você e depois você não reclame porque ele tá olhando para você só por causa disso. E o que eu escutava? Ué, mas como que eu vou atrair o olhar dele, né? Eu preciso atrair para o meu corpo. Não, ele precisa olhar você e não o seu corpo. Porque se ele ficar olhado em você, ele vai querer só o quê? O teu corpo. O teu corpo. É interessante a gente olhar isso na ótica da teologia do corpo, né? Porque o corpo, ele revela algo mais, ele tem uma linguagem, ele comunica algo. O que a sua forma de vestir, mas o que o seu corpo está comunicando, né? Então, assim, primeiramente, falar de modéstia, é interessante a gente entender que modéstia vem da virtude da temperança, né? Então, vamos pensar em temperança, vamos pensar em tempero, vamos pensar que se eu vou fazer uma comida, a comida sem sal é sem graça, mas se eu botar sal demais, ela também, então precisa achar a moderação, precisa achar o sal certo ali, que vai dar o sabor real para a comida. Então, na forma de vestir também, né? Tem, ali você está expressando também muita coisa. Então, assim, pega uma menina, mas a gente poderia falar num rapaz também, né? E que está se vestindo ali, está chamando atenção para certas questões do seu corpo. Às vezes ali, o corpo dele, a forma dele se portar com esse corpo, está revelando uma pessoa carente, uma pessoa que precisa olhar para o seu coração. Então, é importante a gente olhar que existe uma linguagem no corpo. Existe uma forma como eu me expresso através do meu corpo. Então, isso, eu acho que é mais do que você falar tal peça ou tal peça de roupa. É você entender que o que eu estou comunicando com isso, né? O que está dentro do meu coração. Isso exige sinceridade. Perfeito. Aí, mais uma vez, como que falou, se colocar diante de Deus, colocar diante do seu amor e você ser sincero, como o Adão estava lá sozinho, vamos exercitar, então vou ficar sozinho diante de Deus, vou olhar para esses meus movimentos interiores e vou falar, olha, eu acho que eu tô usando isso daí para me parecer mesmo. Eu acho que Perfeito. Então isso é interessante se olhar, porque o que você veste também é um ato de caridade para o outro, não só para o outro não pecar, né? Mas você, por exemplo, a gente veio aqui fazer o podcast, tenho certeza que todo mundo olhou, que roupa eu vou aparecer no vídeo e tal.
Se eu viesse aqui desleixado, o que eu estou comunicando? Uma pessoa que não está nem aí para... Então, então não é só a questão do não pecar, porque a gente não foi criado para não pecar, a gente foi criado para amar. Né? E é óbvio que para amar eu tenho que começar não pecando, mas eu posso ser aquele cara que só toca pro lado, né? Mas eu posso ser aquele cara que... Então, então quando você for olhar para a questão da roupa, ou a questão da sua forma de se relacionar com o seu corpo, é você entender também isso, né? Ele é através do meu corpo que eu amo. Quando Adão estava sozinho, ele tomou consciência não só do que ele é como uma pessoa, numa questão existencial, mas ele tomou consciência do seu corpo. Porque ali, Deus, antes do pecado, o trabalho não é só consequência, o trabalho não é consequência do pecado, né? O suor e o sangue é consequência do pecado. Mas o homem foi colocado ali para cultivar, para cuidar. E é legal que você falou desse ponto assim, né? A modéstia, como você citou aí, a forma de que, não de que você não peca, mas sim da forma que você ama, né? A minha esposa, ela fez um vídeo no nosso apostolado, tá aqui, ó, no card aqui, ela fala a hipocrisia da modéstia católica. E a beleza disso é que separa as coisas, né? Ela também relaciona ao pudor, né? Que o pudor é o esconder o que sou. E o que é hipocrisia? Mostrar o que não sou, né? Ou seja, por que você deve se vestir modestamente? É por moda? Isso é ruim, como eu disse, é uma hipocrisia. Mas você tem que saber o porquê. Porque eu devo querer para o meu próximo o maior bem que eu posso querer para nós mesmos, que é a salvação de nossas almas. Então, se eu me vestir adequadamente, de uma forma bela, que as pessoas possam me admirar pela forma bela, mas não para desejar o meu corpo, por amor a ele, né? Então, eu estou desejando o céu para esse próximo. Então, acho que é uma forma bem bonita de se relacionar com a gente precisa entender também que toda conversão, ela passa por alguns excessos em alguns momentos. Isso a gente na época a gente tinha um grupo de oração e a gente ia lá, cada um vai vivendo seus excessos, seu momento, né? Lembra, antigamente tinha um pessoal que ia no grupo de oração e todo mundo usava aqueles camisetão assim e tal, né? E até uma música da banda Canção Nova, olha, não era nem CD, era LP. E aí aquela música que a Adriana cantava, que ela fala, não me julgue pelo que visto, você pode se enganar. Né? E era exatamente dessas questões. O Mineiro. O Mineiro lembrou. Participou da gravação. Ele estava lá no dia. E a gente, acho que essa questão é uma questão às vezes do excesso, né? Você acaba se convertendo, você se apaixona, você vai pegando, então é normal que as meninas, poxa, estou vivendo aqui, estou me sentindo usado, tal, começa a participar e ela vai naturalmente achar bonito algumas coisas. Mas se ela não entrar no coração daquilo, a gente só não pode descuidar assim. É normal que ela passe por esse processo, tá? Até ela acertar o ponto. A moderação não é uma coisa que a gente conquista de cara, né? Acertei o alvo e pronto. Mas a gente tem que ter esse cuidado na formação e a gente tem que falar, né? A gente não pode... mas você prefere que ela estivesse do outro jeito? Não é isso. É que senão você vai ficar aqui na periferia. Você não vai entrar no coração, naquilo que realmente importa. E aí a gente começa a entrar em discussões e coisas que às vezes são à margem. Eu acho muito bom o Fabi ter levantado esse ponto, Estevam, porque é interessante. A gente, ao levar essa boa nova para as pessoas, o que tinha antes, né? Qual que era a maneira da gente, dentro da igreja, muitas vezes no nosso apostolado jovem, enfim, tratar o tema. Era de uma forma, às vezes, superficial, né? Com muita boa vontade e tal, mas um olhar até superficial. E que frequentemente vai encontrar pessoas em muitos estágios da sua caminhada. Então cada um vai abraçar, vai entender aquilo de uma forma. E corre o risco de às vezes a gente trazer esse tema da modéstia, da pureza, da forma de vestir, para uma pessoa que vai entender aquilo de uma forma automática, talvez, um checklist do que eu preciso fazer para ser mais santo. E não se trata disso. Corre um risco de também, pelo mesmo motivo, provocar em muita gente ojeriza. Lá vem o pessoal com esse checklist, eu não me encaixo nessa moda aqui, então eu não quero saber de tudo isso que estão falando. Né? E aí a coisa já começou errada. Né? E aí eu estava refletindo esses dias. É muito difícil você falar um homem falar para uma mulher como é que ela deve se vestir. Uhum. Você mexe no íntimo da mulher. Né? A gente fala, olha, você vai se vestir desse jeito, você não deveria se vestir daquele outro jeito. É muito difícil. Cai até no outro pecado, o escrúpulo também. Não, né? A mulher até olha para o homem e fala, nossa, seu machista. Exato. Assim, né? Os rótulos que a gente tem. E aí, ainda que a mulher esteja com toda a boa vontade do mundo em querer viver uma vida santa, uma vida cristã,
Porque, assim, ele tá me dizendo que eu tô mal intencionada, né? Parece que a gente tá julgando a intenção dela. Sim. Que ela não sabe se vestir, ou que ela tá mal intencionada, que ela tá querendo... E aí, claro, tem uma diferença de visão entre o homem e a mulher, né? Que os dois precisam aprender, né? Justamente nesse processo. Como o Fabi falou, olha, eu preciso dizer pra Carol, e assim como eu precisei dizer pra Vanessa, eu comecei, olha, isso aqui em mim, e provavelmente em todos os homens que vão te olhar, vai despertar alguma coisa. Então, é preciso muita humildade, tranquilidade nesse momento para entender os diferentes momentos em que as pessoas estão, né? Então, assim, quem está muito no começo da caminhada, você vai dizer que é o decote dela a coisa mais importante. Não, ela está precisando ir conhecer Jesus, ela precisa saber que Deus a ama, né? E às vezes a gente encontra nessa diferença do momento da caminhada, poxa, é o mais importante, eu vou repreender essa pessoa que está vindo aqui buscando na igreja, vindo na missa porque ela está com decote. Infelizmente, talvez ela perdeu a mão ali no modo de se vestir, mas poxa, não sei se eu consigo ajudá-la nesse momento, né? Ela está precisando de conversão do começo, né? Saber que Deus a ama. Ela fica até ofendida. Fica ofendida e não vou mais, então você tem que não vem mais na igreja, né? Ao mesmo tempo, para pessoas que já estão muito mais na caminhada lá na frente, você nem precisa falar, porque já estão muito na frente. Agora, quem já começou a dar os primeiros passos e está num processo de reformar a vida, de conversão, aí vai precisar começar a entender com mais profundidade essas demandas, né? Vai começar até com humildade, falar, peraí, deixa eu entender algumas coisas, deixa eu rever alguns pontos, né? Que eu acho que posso ser melhor, né? Exato. Se a pessoa se faz essa pergunta, acho que eu posso ser um pouquinho melhor. E aí a gente vai começar a entender a profundidade dessa proposta e vai começar a ver que a gente precisa desenvolver virtudes, né? Quais são essas virtudes? A modéstia, ela precisa da temperança, precisa de uma caridade muito grande, porque não é para ela mesma, né? É para caridade com os outros, né? Então acho que são vários pontos que acabam surgindo nessas discussões que se a gente não enquadra bem, pode correr o risco de ficar na superficialidade, gerar esses ruídos todos. Tem um protocolo, um rótulo, né? E a pessoa fala assim, nossa, tem que seguir essas regras, né? Fica uma coisa exterior, que é justamente o que a teologia do corpo não é. E é um erro assim, muito comum. Eu falo isso por experiência própria, porque a gente conversava em off antes aqui, eu falava que eu tive uma fase nas redes sociais que eu era o guerrilheiro da internet, né? E eu brigava com muita gente, briguei com sua irmã, inclusive, viu? Uma vez. Porque eu passei daquela conversão há um bom tempo e eu passei no processo. E quando a gente enxerga a verdade, a gente acredita, por uma experiência e também por orgulho, né? uma falta de modéstia, de que a verdade que me converteu, quando eu falar para o meu irmão, ele vai se converter também. Então eu tenho que falar essa verdade para todo mundo. Ok, você não pode deixar de falar a verdade. Mas você tem que lembrar que você não converte ninguém. É a graça de Deus por um ato livre que é capaz de modificar o coração daquela pessoa. Então não adianta você falar, você tem que fechar esse decote aqui para uma mulher, aquilo vai escandalizar ela de uma forma, por mais que seja um fato, é verdade, né? Não realmente deve, por amor ao seu irmão, você não deve colocar um decote mais escandaloso. Mas aquilo que você falou, na verdade, vai ser um obstáculo para ela, porque ela não sabia ainda. Ela ainda está você não sabe exatamente o ponto de conversão dessas pessoas. Até porque Jesus, quando acolheu a prostituta, ele acolheu ela do jeito que ela estava, né? Então, assim, acolher a irmã do jeito que ela tá é trazer ela pro amor, né? Então, assim, às vezes você fala assim, nossa, né? A gente aponta, eu falo, nossa, aquela, tá na caminhada tanto tempo e se veste desse jeito, né? Exato. Mas às vezes ela não olhou pra dentro de si, ela só tá na parte estereótipo, né? Então ela só quer o quê? Tá bem, bonita, atrair, mas servir a Deus, né? Então Exato. ela não tem que nem a gente fala, a virtude está no meio, né? Ela ainda não alinhou, né, tudo para que a centralidade dela seja Cristo, né? Então, que nem eu falei, quando eu comecei a olhar para mim, eu falava assim, nossa, será que essa roupa? E eu perguntava para ele, né? Então, para eu perguntar para ele, era uma coisa assim, nossa, sabe? É uma mudança que você faz, que você fala assim, nossa, será que isso vai causar um escândalo? Será? Fabi, como é que eu tô? Tá bom? Daí, às vezes, ele fala assim, amor, você tá bem? Mas era uma coisa que é né? interessante. Algo tão natural, né? Que vai criando, que você se torna, assim, algo que você até fala assim, parece até que eu preciso da aprovação dele, né? E aí o pessoal fala assim, nossa, você não sabe o que se vestir? Não, às vezes a gente vai comprar roupa, eu levo ele comigo, eu falo assim, você me ajuda? Santo Fabiano. Eu não aguento, não. Então, assim, já que eu vou ter que ficar aqui 3 horas, melhor eu participar. Aí é tão engraçado que hoje em dia a gente vai, as moças vêm com os vestidos e falam assim, moça, queria o vestido tal. Ela, tá bom. A moça começa a trazer vestido, curto, decotado, deu... Não, moça. Daí ele vai lá e fala, moça, leva esse. Nossa, mas esse daí é muito velho, muito não sei o que dele.
pode pôr. Eu ponho, fica certinho, dá certinho. Eu falei, é esse mesmo. Mas, nossa, foi seu marido que escolheu. Eu falei, é isso mesmo. Mas já entra numa questão também. Entra uma questão de temperamento, que a Carol, ela entra na loja e ela já que a gente quer conversar, interagir. Eu sou aquele que gosta de olhar primeiro a vitrine toda, pra depois pedir informação do cara. Eu não gosto que fique interferido no meu raciocínio aqui, né? E aí a Carol entra na loja e já começa a conversar. E é óbvio, né? A vendedora tá vendendo o que vende, né? E assim, ela tá entregando pra Carol ali as roupas, mas não é nem uma questão de que eu estou escolhendo roupa para ela, é porque eu sei o que ela gosta e eu sei o que ela procura, e a vendedora não sabe. Então, geralmente a vendedora tá lá e eu acabava olhando assim, falava, nossa. E quando ela colocava, a vendedora fazia, nossa, mas ficou bom. E os outros, a Carol colocava, a Carol mesmo, geralmente se eu conheço o olhar dela, já sabia que ela não estava se sentindo à vontade com aquela roupa, né? Então, entrava muito essa questão do conhecer. Mas é interessante, você falou a questão da conversão. É importante a gente entender que a conversão era um processo gradual. Deus, ele respeita muito esse processo da gente. Se você for pensar que do pecado até a vinda de Jesus, quanto tempo que se passou de Deus de paciência e processo de educação com o seu povo. Ele não poderia ter mandado Jesus na semana seguinte para catequizar Caim e Abel? Evitar um monte de problema. Um nem mata o outro e tal. Então, assim, na verdade, a paciência que Deus teve. E depois, né? Olha o tempo ali, os apóstolos morrendo. Daí depois, quanta coisa a gente passou. A gente estava conversando aqui antes. Eu negócio de concílio. O primeiro concílio já deu treta, né? Então, assim, já a coisa é assim, a paciência que Deus já estava tendo. Falou, nossa, já passou 1000 anos, eles estão brigando de novo. Não precisava. E assim, ele tem essa paciência com a gente. E ele teve na história. E às vezes a gente não tem essa paciência com o outro. Quando eu comecei a participar da igreja, eu acho que eu até nem tenho nada contra as roupas que eu usava. Eu usava muita roupa muito larga, porque eu tinha muita vergonha, me sentia gordinho. E usava muita roupa preta, assim, porque eu gostava muito de rock. Então, assim, a roupa expressava um pouco esse estado meu ali de... E hoje até gosto, né? Continuo gostando de várias músicas que eu gostava na época. E hoje eu tenho até uma visão diferente do que eu tinha logo após ali a conversão. Mas nunca ninguém me falou assim, olha... Não, você não pode ficar usando essas roupas. Foi um processo de transformação interior. E quando eu fui vendo, eu lembro um dia eu tive esse link e falei, caramba, eu não usava roupa branca, roupa mais colorida e tal. E eu comecei eu passei por um processo de transformação interior que refletiu no meu exterior. Então foi um processo, nunca ninguém chegou. Então aí você tinha muito, não, tem que tirar, eu no grupo, tem que tirar esse piercing, tem que tirar essa pulseirinha, porque senão... vai dar ruim, não tinha uns negócios assim. Verdade. E você vinha com uma coisa, poxa, e aí a pessoa mais afastava. Onde eu tô entrando? Tô entrando numa seita aqui, e aí a pessoa, depois, isso é uma coisa que acontece, se você estiver catequizando, porque a gente muito só queria evangelizar, né? Se a gente vai catequizando, essas coisas vão acontecer naturalmente. É um processo gradual de educação. Quem tem criança, quem trabalha em escola, vê que você não ensina para a criança que aquilo é errado. Na primeira vez que você falou que é errado, ela vai... É um processo que vai agregando a personalidade dela com o tempo, né? Bom, comentando em cima disso que o Fabiano falou, acho que tem 2 exemplos que ilustram, né? A necessidade... não existe pastoreio por decreto, né? Assim, acho que a gente pode ter a ilusão, vou ler todas as catequeses do João Paulo II, pronto, adquirir já todas as virtudes para ter uma vida santa e irrepreensível. Como tudo, né, na nossa caminhada, não basta saber, né, é preciso ter essa conversão, é um processo, né? E muitas vezes a gente vê essa expectativa que não é realista em relação às pessoas que estão com a gente na caminhada, né? Mas o fulano estava na mesma pregação que eu, por que eu entendi e ele ainda está tropeçando, né? Então essas questões, que o Fabi ilustrou várias delas, são muito comuns, né? Você começar a querer cobrar os outros e tal. E, na verdade, não existe esse pastoreio por decreto. Vou colocar aqui o que você não pode fazer e não quero mais ouvir falar sobre isso. É só você seguir, né? Não é assim o pastoreio. Então, por um lado, a gente precisa ter essa paciência, essa caridade de entender o momento de cada um. Por outro lado, não é desprezar o poder que a verdade tem, que a catequese tem, que a verdade de Deus revelada tem no coração das pessoas. Então, ao mesmo tempo, também a gente não deve se omitir, né, da maneira caridosa e clara, no momento oportuno, falar. Né? Então, na missão que eu fiz na Austrália, né, nesse período que eu conheci a teologia do corpo, eu lembro que tinha alguns retiros que a gente fazia com jovens,
retiros lá tinham colégios que eram separados, os meninos das meninas. Então a gente tinha retiros nos colégios que a gente fazia. E lembra assim, por exemplo, um retiro para rapazes de 13 a 14 anos. Né? Então a gente montava lá, tinham 40, 50 rapazes. A gente ia com a nossa equipe missionária lá, montava o retiro e tal. Retiro super dinâmico. Mas tinham vários temas e eu lembro de alguns que a gente fez com o tema de sexualidade. E toda a pedagogia desse retiro, tudo que era falado e apresentado ali, era baseado na teologia do corpo, né? Numa linguagem fácil para aqueles rapazes. Você imagina, de 13, 14 anos, num país como a Austrália, que é uma cultura super secular, ou seja, não tem a referência religiosa que a gente tem aqui, né? E ia falar de teologia do corpo para eles, né? Não precisava, às vezes, nem dizer o nome, mas propor aquilo que Deus tinha para a sexualidade deles. E muitos deles mal tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Né? De repente ouvia a gente falar de um plano de Deus, né? pro homem, para a mulher, para a vivência da sexualidade. E eu ouvi de um desses rapazes que falou assim, olha, eu estou entendendo tudo que você está falando. Se tudo realmente é assim, da forma que você está falando, faz total sentido. Se guardar o sexo para depois do matrimônio, fazia tudo perfeitamente sentido na cabeça dele. Uhum. A questão passou a ser uma questão de fé. Então você acredita ou não acredita do ponto de vista de fé? Você vai aderir a isso com a sua vida ou não? Então a gente não pode desprezar que é um processo de conversão, de adesão ao Cristo em primeiro lugar. Exato. Né? E depois é o projeto que o Cristo vai nos ajudar a viver. Então acho que tudo isso não pode sair dessa perspectiva quando a gente vai falar de outras questões depois, né? Que seguem a essa adesão ao Cristo. Né? Exato. E até um ponto que acho que a gente podia migrar para um ponto dentro da teologia do corpo, quando a gente fala da redenção, a vinda de Jesus. Né? Primeiro, o Padre Paulo ele expõe isso no curso dele, que ele se refere ao Antigo Testamento como a lei. Então, aí tinha todos aqueles tópicos lá que os fariseus, ela era bem sistemático, mas Moisés permitiu a carta de divórcio. Né? Aí, quando Jesus fala que foi por causa da dureza do coração, é naquele momento, com a vinda de Jesus, que ele ensina o amor. Ou seja, por quê? A razão lógica, por que temos esse monte de leis aqui que eram um tormento? A gente podia dizer, as leis judaicas eram um tormento para os judeus, quando a vinda do Jesus veio a passar a ser um amor. E aí, onde torna a teologia do corpo mais bela, é a minha opinião, tá? Vocês podem expressar de vocês, porque assim, quando a gente entende que a relação conjugal, o sexo está dentro do matrimônio, porque você deve ter ali um laço matrimonial, uma união com aquela pessoa, e através daquela pessoa, aquilo ser um ato de amor, né, de responsabilidade, como você tinha dito, Carol, de ser uma responsabilidade, e aí a gente também já pode entrar dentro da fecundidade que é necessária numa relação conjugal, e que você faz aquilo não porque você é obrigado, ou seja, eu não fiz sexo com a minha namorada porque era obrigado pela lei. Ok, a lei me ajudou a entender, mas a vinda do Cristo fez eu entender que eu somente vou amá-la de verdade quando nós nos unimos perante Deus, diante um compromisso, estamos abertos à vida, né? E ali o próprio Deus veio trazer um amor à lei, né? Por isso que Jesus não reformou o Antigo Testamento, era tudo isso dentro do plano original de Deus, mas Jesus veio aqui, e ele, que é o amor encarnado, trouxe a compreensão para a humanidade, que é um processo de conversão. O próprio Deus foi se revelando com o tempo na igreja, né? E ali a gente estabeleceu ali, através da vinda de Cristo, da nossa redenção, que ele veio, e até, não sei se você tem aquele trecho do Christopher West, que ele fala exatamente do Deus, depois acho que podia pegar para depois, por que Deus é exatamente a teologia do corpo, né? Por que o Cristo encarnado como homem que se fez escravo é o próprio amor e o que revela nas nossas vidas, né? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Exato. É o amor que foi enviado por Deus, né, para mostrar qual que é o caminho. Tanto que ele fala, eu não vim abolir, né? Eu vim trazer para vocês uma nova visão. Amai-vos uns aos outros. Não vim abolir a lei, mas fazer plenitude. Né? Perfeito. Né? E a redenção é isso, é você trazer um olhar para aquilo que está no seu coração, a dureza do seu coração, né? Mas entender também que a dificuldade que você vive, que você traz no seu coração,
às vezes é fruto dos seus pecados, mas também de coisas que você não entende, por isso que conhecer a si mesmo faz com que você entenda muitas coisas dentro do seu coração. O Fabi falou bem assim que às vezes a gente passa por um processo, né? Aí o Gui falou também das regras, né? Às vezes a pessoa quer pôr regra, né, em tudo, por causa das leis. As leis são para nos direcionar, mas às vezes a gente não consegue cumprir, né? Porque às vezes a gente quer ser tão... Eu falo por mim, né? Eu sempre fui muito metódica, né? Por mais sanguínea que eu sou, mas eu sempre fui muito metódica. Então, assim, tem que ser assim, vamos ser assim, assim, assim. Então, às vezes você acaba sendo chato com a pessoa, você não deixa a pessoa ser um pouco mais leve, né? Livre para ela ser ela mesma e respeitar o tempo dela, né? Então, assim, que nem você falou também às vezes a gente quer embutir no coração da pessoa aquilo que a gente viveu. Não, eu era assim no começo. Eu falava, gente, eu descobri o tesouro, eu quero que todo mundo descubra esse tesouro. Mas todo mundo falava, nossa, mas ela é louca, né? Ela tá falando, né? A minha família mesmo chamava de louca. Falava, meu Deus, lá vem ela falar de Cristo aí, né? Hoje, graças a Deus, depois de tantos anos, todo mundo fala assim, nossa, ainda bem que você foi chata naquela época, porque é Cristo que vive em nós, então a gente tem esse anseio, né? Então a redenção passa por isso. É você querer levar o tesouro do seu coração para as outras pessoas, né? Eu acho que um pouco é isso, né? Acho que é o coração da prática na teologia do corpo, assim, da transformação, é esse ciclo da redenção do coração. Às vezes nas palestras a gente acaba focando muito na primeira parte, né? Que é interessante para você entender a antropologia. Exato. Mas se a gente fosse fazer um retiro realmente de teologia do corpo, acho que a ênfase tem que ser na redenção do coração. Talvez se fosse fazer mesmo que eu fizesse para casais já casados ali e tal, a redenção no coração. Porque, então vamos lá, né? O Gui estava fazendo a linha do tempo, a gente tem um homem original, depois vem esse homem decaído, só que a gente já não está mais só nessa época desse homem decaído, a gente está numa época nova, porque Cristo veio, Exato, Cristo já morreu na perfeito. cruz por nós, então a gente já está inserido aqui no tempo da redenção. E hoje a gente tem recursos que Jesus nos deixou, né, que Deus nos deixou para a nossa salvação. Então a gente não está só no seguir a regra, né, porque a gente está na questão, a regra existe, né, mas a gente está num caminho de busca de santidade, a gente tem que entender isso, é um caminho de santificação, né? Então quando a gente está falando de redenção, né, uma coisa que está perdida, eu preciso salvar ela, né? O que é redenção? É salvação, né? Eu estou salvando algo. Então, se eu estou salvando é porque algo se perdeu, né? Então, a gente está num processo é um caminho, né? Então, a gente estava naquele caminho, a gente se perdeu naquele caminho, a gente está agora nesse caminho de volta. Tem muitas vezes quando eu vou falar uma introdução à teologia do corpo, eu até uso um pouquinho o que o Papa Bento XVI também, na sua primeira encíclica, né? Deus Caritas Est, Deus é amor. Tem uma continuidade maravilhosa ali com a teologia do corpo, né? Se complementam muito. E aí ele, muito sabiamente, começa falando, olha, né, nos primeiros trechos ali, a gente tem um problema hoje na palavra amor. É claro que Jesus vai orientar tudo para o amor, ele vai dizer, né, para os discípulos, para o povo em geral, olha, amai-vos como a vocês mesmos, e depois ele vai dizer, amai-vos como eu vos tenho amado, ou seja, ele subiu essa régua da referência de amor ali, ele vai dar o exemplo do que é o amor, né? Então ele primeiro, para muitos que não conhecem bem, ele aceita essa medida de amar como a ti mesmo, né? Mas depois ele vai para os discípulos, agora vocês já me conhecem, amai-vos como eu vos tenho amado, né? E é esse amor que precisa ser apresentado para nós, né? O que precisa ser redimido é essa nossa capacidade de amar como Cristo amou. Legal. E aí o Papa Bento ele começa falando, olha, mas a palavra amor hoje ela já é fonte de confusão. Porque você pensa que você está falando da mesma coisa, mas não está. Então eu até costumo brincar, você vai falar que você ama futebol, eu amo Corinthians, eu amo lasanha, eu amo minha mãe. Pudim. Pudim. E aí você vai falar para sua aniversário de casamento, Vanessa, meu amor, você e o Corinthians são para mim o amor da minha vida, né? Você acha que ela vai ficar feliz com uma coisa dessa, né? Ela vai socar você. Então assim, claro que a palavra amor ela está dizendo coisas diferentes, apesar de ser a mesma palavra. Então,
qual é a medida de amor? De que amor que nós estamos falando que é a medida para nós buscarmos, né? Então esse é o amor de Cristo. E como é o amor de Cristo? E aí a gente vai ter a medida. Então olha para Cristo na cruz, olha essa doação de Cristo na cruz, essa doação total de Cristo na cruz, essa doação por inteiro, né? É isso que eu sou chamado a ser nesse mundo. Que é a medida, por exemplo, vai estar lá em Efésios 5, né? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. É isso, né? Eu preciso amar a Vanessa dessa forma, é entregar por ela, entregar minha vida, não guardar nada, né? Então é essa medida de amor que a gente precisa ter nesse nosso processo de conversão, né? Então é assim que eu sou chamado a amar. Então a gente vai entendendo melhor esse chamado ao longo do caminho, né? Não é fácil. Agora que eu sei, já li, então pronto, agora fiquei, né? Equiparei, não, é uma luta constante. Que nem o Fabi fala assim, que nem quando a gente compra um curso, né? Comprei o curso, pronto, agora eu já sei. Tem que testemunhar. Ontem a Carol comprou um curso sobre como fazer a criança dormir. Uau! Aí, beleza, ela comprou o curso. Falei, agora tá resolvido. Você já comprou o curso. Não, e providencialmente, a Inês dormiu mais cedo. Nossa, daí a Inês ontem dormiu 8 horas da noite. Eu falei, pronto, agora compra como ficar rico. Mas esse negócio do amor é interessante, porque esse negócio do amor é interessante. A frase ficou boa. Isola isso. Mas assim, eu sempre tive dificuldade quando a gente estava pregando, queriam chegar na palestra do final do amor, amar os irmãos e tal, e eu achava sempre que ficava muito abstrato, sabe? Era uma coisa para mim, eu ouvindo, eu sentia muito abstrato, porque tem que amar, beleza, tem que amar, mas o que é isso concretamente, né? Então entender que, eu sempre costumo dizer isso nas pregações, né? O amor é um substantivo abstrato, mas ele é o mais concreto dos substantivos abstratos, porque não existe amor em tese, né? Só existe amor na prática. E a gente passar pela redenção do coração é amadurecer essa questão na prática. E a gente tem essa confusão, eu sempre falo nas palestras que o que é o amor? A gente fala amor o tempo inteiro. O que é o amor? O amor é o calor que aquece a alma. Pode ter passado por uma parte. O amor é o amor, né, que mexe com a minha cabeça, me deixa assim, faz eu pensar em você e esquecer de mim. Mas que arde sem se ver. Então, cada um vai passando por uma parte, vai tangenciando ali o que é amor. Os filósofos da vida. Daí a gente vai, o amor faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer coisas para depois se arrepender, mas depois vem aquele calafrio e o medo da solidão me faz perder. Solidão, original, não dá nada a ver, né? Mas a gente realmente tem essa confusão. Alguém vai falar que é amor, porque a gente fala amor o tempo inteiro, mas a gente não sabe o que é amar de verdade, né? Perfeito. E só para a gente concluir essa parte da redenção e falar um pouquinho da ressurreição para a gente concretizar o tema e a gente já encerrar, porque já estamos um tempinho aqui conversando, né? Só ilustrar aqui uma parte do livro de Christopher West, que ele fala exatamente assim, referindo à Bíblia. Não acreditas que Deus te ama? Permita-me então mostrar-te o quanto Deus te ama. Não acredita que Deus é dom? Isto é meu corpo que é dado por vós. Pensas que Deus deseja privar-te da vida? Derramarei meu sangue até a última gota, a fim de que o sangue da minha vida te dê a vida em abundância. Pensavas que Deus era um tirano, um senhor de escravos? Vou tomar a forma de escravo e me colocar sob teu domínio para mostrar que Deus não deseja dominar-te. Pensava que Deus te açoitaria se lhe desse a oportunidade? Quero desejar-me açoitar-me por ti, para mostrar-te que Deus não tem a menor intenção de te açoitar. Não vim para te condenar, mas para te salvar. Não vim para te escravizar, mas para te libertar. Deixa de lado a tua incredulidade, arrependa-te e crê na boa nova, né? Que é a própria redenção de Cristo, né? E já fazendo um paralelo com a nossa próxima etapa aqui do curso, é assim, nós somos... legal que você fala isso bem legal numa palestra que você deu para uns jovens lá que eu estava vendo no YouTube, que nós somos composto, né? Nós somos corpo e alma, né? E quando a gente morrer, a gente vai para o céu, se Deus quiser, e do céu a gente vai viver como alma, ou seja, a maior parte dos santos hoje no céu estão incompletos, né? Porque um dia nós ressuscitaremos, o nosso corpo ressuscitará. Como o corpo de Cristo ressuscitou e como a igreja ensina também, é um dogma, né? Que
Nossa Senhora também ressuscitou, né? Ou seja, hoje eles estão completos no céu. Aí, como é que a teologia do corpo explica então a ressurreição? O nosso corpo, como seria o nosso corpo glorioso através disso, e o que isso pode nos ensinar no dia de hoje? Difícil, hein? Instiguei todo mundo aqui. Tem algumas catequeses, né, que o Papa João Paulo ele aborda sobre também o homem glorificado, né? A gente vai ver no próprio Cristo, né, a imagem do que seremos, né? Ele é o primogênito, né? Então, assim como ele ressuscitou, e não é a alma de Cristo que está ressuscitada, é o corpo, a alma, sangue, a gente fala corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, né? Ele está glorificado. Exato. Né? E assim também nós seremos, né? Ainda não, né? Mas um dia nós seremos dessa forma, né? Então, o corpo que a gente hoje costuma enterrar, né, dos mortos, mas um dia serão ressuscitados, né? Então vão viver esse estado de homem glorioso, né? E é bonito a gente pensar que a gente vai ressuscitar como homem ou como mulher, né? A sexualidade está inserida na nossa identidade também nessa... Porque o nosso corpo é um corpo ou de homem ou um corpo de mulher, né? Então seremos ressuscitados, né? Então é importante a gente ter essa dimensão, como o Fabiano falou. A gente olha muito para o princípio, mas olha também para o fim, né? Vai chegar um tempo em que a gente é chamado a esse matrimônio, e aí o matrimônio ele é um sacramento primordial, que a gente é chamado a um matrimônio esse é o ponto. Com Deus, né? A gente, pastoral vocacional, né, costuma falar qual a sua vocação, eu vou ser padre, eu vou casar, vou ser freira, tal. Mais do que isso, já temos todos uma vocação que todos nós somos chamados a um casamento, né, a um matrimônio com Deus na eternidade, né? Então, antes de chegar naquele momento da eternidade, a gente passa por aqui, a gente vai talvez ser chamado ao matrimônio com outra pessoa, ou vai ser chamado ao sacerdócio, ao celibato, enfim. Mas todos nós somos chamados a olhar para esse momento último, que é o matrimônio com Deus. Deus olha para a humanidade como sua esposa, né? Para a igreja como sua esposa, né? Então todos nós somos chamados a viver diante desse chamado, esse grande chamado ao matrimônio com Deus. Aqueles que hoje são casados, como é o nosso caso aqui, né, somos chamados a ser uma imagem no mundo desse matrimônio. Quem olhar o matrimônio do Guilherme e da Vanessa, queira Deus, né, possa enxergar, olha, que bonito esse relacionamento deles, mas isso me lembra como nós somos chamados, né, na eternidade a sermos também, viver um matrimônio com Deus, né? Assim como também quem é chamado ao sacerdócio, ao celibato, né, que vive um celibato consagrado, a gente pode olhar para eles, mas eles não se casaram. Mas porque eles estão esperando esse matrimônio com Deus. A gente acaba se ajudando, né? Nós casados ajudamos os celibatários a se lembrarem de que tipo de relacionamento eles são chamados com Deus, e nós, a olhá-los, né, somos chamados a lembrar que as coisas não terminam aqui. Esse matrimônio que a gente vive é só uma imagem desse matrimônio celeste que a gente é chamado. É isso aí, muito bonito. A gente pega um pouco também nessa questão, lembra no começo você falou, né, da influência também de São João da Cruz, dos Santos Carmelitas, e toda a visão de João Paulo II nessa questão esponsal. É uma questão bíblica, na verdade, né? A Bíblia começa com o casal e termina com as núpcias do Cordeiro, né? E toda ela, se você pegar... Né, a gente pode até depois, posteriormente, fazer outros dias para falar a questão da sexualidade em si mesmo. Eu acho que do ato conjugal ali, se eu for pegar o Cântico dos Cânticos, por exemplo, você vai ver ali elogios ao corpo ali, né? Vai falar do quadril, vai falar dos seios, são elogios ali. Você fala, poxa, mas se é algo ruim, porque está na Bíblia com algo bom ali. E a gente poderia falar disso. Mas a gente vai ver que o corpo ele é a tônica central ali, mas sempre nessa questão da união, essa questão esponsal. Então é interessante a gente olhar cada ciclo desses 3 primeiros, ela é o que dá o tom é uma passagem do Evangelho. Então, primeiro, a gente já mencionou que era a questão do divórcio, os fariseus foram lá, impressionaram Jesus, e Jesus eleva essa discussão para outro nível. E aí, no segundo trecho da redenção, é aquela questão da cobiça, né? Ele falou assim, não é questão só de você não é só questão de você trair sua esposa, de você cometer o adultério. Aquele que olha para uma mulher com a intenção de possuí-la já... Então aí entra a questão da redenção no coração, é a questão de você olhar... Você não começa a pecar quando você comete o ato concreto. Existe algo que está dentro do seu coração, que você alimenta
como que está a sua forma de olhar as pessoas. Então existe algo dentro do seu coração, né? Não é o que está no mundo é que mancha o homem, é o que está o homem que mancha o mundo, né? O que sai do coração do homem é que mancha o mundo. E aí nessa parte da ressurreição, ele começa com aquela passagem lá, tinha aquela pendenga entre os saduceus e os fariseus, né? E os saduceus, eles tinham ressalvas com a ressurreição, né? E então eles foram lá, né? Fizeram aquela pegadinha para Jesus. Se eu tiver uma esposa e eu morrer, aí meu irmão foi lá e casou com ela. Aí daí o meu irmão morreu também, quanto a maior tragédia. Os irmãos morrem em série e tal, né? E aí lá no céu, quem vai ser o esposo dela? Aí Jesus vai falar, não, lá é uma outra realidade, né? Esse casamento é uma realidade aqui, né? E lá o que vai imperar é a nossa união com Deus. E então tem uma carga ali, a gente poderia falar mais espiritual quando a gente fala da questão esponsal, mas São João Paulo II ele quer dar a tônica que até lá no princípio, quando ele está na solidão original, o corpo ele exercia um papel importante, porque era parte do que o homem era, e tanto que o homem estava lá naquele jardim para cultivar e guardar, e ele só poderia fazer isso utilizando o corpo. Quando a gente vai falar da redenção, a gente vai falar assim, a gente quer amar, é algo concreto, mas como a gente ama? Tenta amar sem o corpo. Como que o pai vai dar vida por um filho? Como que o pai vai trabalhar para sustentar uma casa? Tenta fazer isso sem o corpo, não dá. Exato. Entendeu? E ali a gente está falando, beleza, nosso fim último é a união com Deus, mas até mesmo essa união última com Deus vai se realizar também com o nosso corpo. Então o corpo ele não é uma roupinha que nós vestimos para viver essa vida, né? Mas ele está no nosso princípio e está no nosso destino final. Então esses 3 primeiros ciclos, né, que ele fala que aquele tríptico lá, né, aquelas 3 imagens, ela dá essa toada do nosso destino, mas não é só uma questão espiritual, isso acontece também no nosso corpo, né? Então, é por isso que é a teologia do corpo. Deus vai revelando esse mistério, e é interessante a gente pensar, né? Você falou até no começo, quando a gente falava da solidão original, a pessoa ficar sozinha lá, ter uma incompletude, mas poxa, você fala, mas Adão já tinha Deus lá, né? Mas na natureza do homem, a gente não é só. Deus não é sozinho, Deus são 3 pessoas, e Deus nos criou para estar em comunhão com o outro. Então, toda a realidade que nós vivemos aqui é essa preparação para viver uma união verdadeira com Deus, né, na eternidade. Então, isso aí. Não é assim. Obviamente que a Carol, ela não, sozinha, ela não dá conta de suprir o meu anseio em eternidade. Mas eu não vou viver isso se eu não souber viver isso com ela. Então a minha realidade do meu hoje aqui com ela é a minha preparação para a eternidade. E o amor, né? Amor é querer que o outro dure, que o outro seja eterno, né? O Padre Myron sempre comenta que a palavra amor, né? O A é sempre o não, né? O A normal é o não normal. Ele falava que do amor a gente poderia usar a palavra morte, né? Então o amor é a não morte, é querer que o outro viva para a eternidade. Perfeito. Então quando a gente olha para esse último ciclo, é a gente entender, né, que nós fomos criados para essa eternidade, nós fomos criados para um matrimônio definitivo, que é esse matrimônio com Deus, né, e todo esse processo de redenção é trilhar esse caminho de volta, né? Eu só vou chegar lá se eu aprender a amar aqui, porque lá eu vou viver de amor, eu vou viver de Deus. A gente fala que o amor ele passa pela redenção do coração, porque às vezes a gente olha o outro como meio, né? Mas ele é o nosso fim, né? Se eu não olhar o Fabiano como o fim, nós vamos para o céu juntos, a gente sempre vai olhar ele com segundas intenções, o outro como, né? Então, eu sempre falo para os casais assim, que vêm, falo assim, olha, procura olhar o outro como você gostaria de ser olhado. Porque assim você eleva o seu amor, né? E não fica no seu amor próprio, né? Não fica só como o outro tem que me amar e eu quero ser feliz porque ele tem que me fazer feliz, eu que tenho que fazer feliz. Exato. Né? Essa é a finalidade do nosso relacionamento e do relacionamento cristão, né, em si, né, elevar o amor, né, a Cristo, né. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu, Carol? Eu que agradeço. Eu agradeço, esse foi um momento muito bom, eu gosto muito de conversar sempre desse assunto. Verdade, a gente podia ficar um tampão aqui, né? A gente teve que se forçar para parar antes, né? Porque a gente, se eu for pensar, a gente falou de 3 ciclos, e mesmo, né?
Mas eu acho que assim, eu faço um convite a todos a buscar conhecer mais, né, a teologia do corpo. Não busque ali só respostas de castidade, sexualidade, mas faça esse mergulho mesmo, uma experiência de vida, de autoconhecimento, de formação humana, de aprofundar naquilo que você é. Acho que é importante, né? Se a gente não tiver sentido no como a gente vive, né? A gente é fadado ao desespero. A gente precisa dessa esperança de olhar e colocar que a nossa vida está indo para um lugar. A vida não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? E a teologia do corpo, acho que ela ensina isso, né? Então eu faço esse convite a você a conhecer, muito conteúdo bom por aí, né? Inclusive esse aqui, vou passar a compartilhar isso. Quando me perguntarem teologia do corpo, eu vou falar, tem um podcast que a gente gravou lá com o pessoal, de firmeza. Mas é isso aí, muito obrigado, gente. Boa! Boa! E agradecer também, acho que o Guilherme, de uma forma especial, viu, Guilherme? Que assim, de verdade, você foi uma das primeiras pessoas aqui na Diocese a trazer isso pra gente. E quantos frutos isso deu, né? Casou um casal aqui, você se casou por causa disso também. Eu acho que, como você disse o seu sim, não estou dizendo que você santificou um monte de pessoas, não, você só disse o seu sim, transmitiu o que Deus trouxe ao seu coração e você divulgou. Agradecer a sua presença aqui também nesse podcast, Guilherme, suas últimas considerações. Eu que agradeço demais, porque eu estou sempre muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, em primeiro lugar, né? E acho que o mínimo que a gente tem que fazer é de graça recebeste, de graça dais, né? E eu recebi muita graça, né? E talvez minha última mensagem aqui, pensando em quem está assistindo, né? Tem pessoas que foram, eu acredito, tocadas, se identificaram com algumas das coisas que a gente falou aqui, se sentiram tocadas. Aí meu convite a você que realmente aprofunde, né? Porque a pessoa humana é um mistério, né? E tudo isso que a gente está falando aqui quer ecoar profundamente no nosso coração. Então que você não se satisfaça em escutar só o podcast, né? Você se preocupe realmente em aprofundar, em mergulhar na profundidade dessa proposta. E também imagino que tenha pessoas que se incomodaram com alguns pontos. Você pode se sentir incomodado, não se identificou, te causou algum incômodo, desconforto, contrariedade, né? Também para você eu convido, né? O que a gente bebeu nessa fonte, né? Vem tentando resgatar o tema da sexualidade daquilo que o mundo sujou, confundiu, bagunçou, e a gente muitas vezes traz isso dentro de nós, com alguns resquícios, até como a própria Carol falou, e que quando a gente escuta alguma coisa batendo de frente ou desafiando, a gente sente certo desconforto. Mas eu convido você, realmente, a complexidade, a profundidade das questões que a gente traz não são respondidas com perguntas fáceis, com respostas fáceis, né? Não se contente realmente com as respostas fáceis. Mas eu desafio você, né, num bom sentido, né? Vai buscar nesse Deus amor, né, as respostas que você busca. Eu tenho certeza que você vai encontrar, né? Busca nele, busca direto na fonte. Amém. A teologia do corpo foi como disse, ela sempre existiu, mas eu acho que São João Paulo II veio aqui e enriqueceu a gente com essa catequese tão linda, né? E eu, sinceramente, assim, eu estudei pouco sobre isso, né? E depois com o tempo fui aprofundando, por estudar teologia, a gente vai se aprofundando, mas não somente sobre esse tema, e você vê que realmente tudo encaixa, né? E isso tudo está dentro do que Cristo veio nos chamar, e quando a gente encerra com essa ressurreição, para onde vamos, né? O que somos e para onde vamos, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né? Acho que foi um bate-papo assim lindo para você cada vez mais se aprofundar dentro da fé católica. Muitas vezes a gente coloca rótulos, muitas vezes a gente coloca tajas que o mundo nos ensinou a colocar, mas quando a gente se descobre dentro da fé, quando a gente estuda e Deus se revela através desse conhecimento para você, é que você cada vez mais aprende a amar você mesmo, a amar o seu próximo. Então, quero agradecer a sua presença aqui. Para você amar o seu próximo, então eu te convido a você divulgar esse conteúdo, seguir o pessoal aqui todas nas redes sociais aqui. Eu super indico o Guilherme, super indico a Carol, super indico o Fabiano aqui nas suas redes sociais, porque cada vez mais a gente está aprendendo junto sobre a fé, e aí numa troca que a gente faz sobre o que a gente conhece sobre Deus, a gente possa todos juntos trilhar o caminho do céu. Bom, agradecer a vocês, não se esqueça de compartilhar, dar like, deixa aqui comentários também com perguntas, que a gente repassa as perguntas para os nossos convidados aqui, e a gente se vê num próximo Talk Feeder. Mineiro, fecha a conta.